Bom dia, flor do dia. Boa tarde, flor da tarde. Boa noite, flor da noite. Gente, tô aqui brincando, né? Como a Nicole inicia o seu vídeo. Mas a gente está começando aqui o Pod JP. Pode. Pode tudo para realizar o seu sonho. Pode tudo para realizar o seu objetivo definido. Pode tudo para ser feliz. Mas aqui no meu pod, quem pode mesmo é o meu convidado. E a minha convidada, gente, ela é maravilhosa, linda, perfeita, tem humor, tem inteligência, tem. Ah, Laila. Vou brincar um pouco com o nome polonês, né? Laila Weintraub. Vai entrar. Weintraub. Nem vou falar a piada que a gente fez. De jeito nenhum, por favor. Especialista em comunicação, fonoaudióloga, olha, fundadora do Clube da Fala. Vamos falar muito sobre o Clube da Fala, né? Mãe da Pietra, gente, olha, a mãe da Pietra. O que é a Laila antes da Pietra e depois da Pietra? A gente vai ficar sabendo. Segredos. E ela ajuda você a melhorar a sua comunicação. Não é à toa que ela tá aqui para avaliar minha comunicação também, tá? Você tá sabendo? É mesmo? Que a gente pode melhorar. Isso eu não sabia. O que a gente pode melhorar? Laila, vamos começar falando do Clube da Fala. Como é que surgiu essa ideia de criar o Clube da Fala? Como é que foi assim? Como é que aconteceu isso? Bom, antes de falar do Clube da Fala, eu quero agradecer essa oportunidade, JP. Eu que agradeço. Porque desde que a gente se viu pela primeira vez, rolou uma conexão. Rolou uma conexão. E eu falei assim, gente, esse cara é especial, ele tem um brilho. A Lisandra já tinha falado muito bem de você. Imagino. E desde então a gente tem se falado, trocado ideias. E aí quando você me convidou, eu fiquei muito surpresa. Uhum. E falei assim, ele já tinha me falado dessa questão do podcast, da questão da comunicação, que ele se identifica, dessa vontade de fazer, entrevistar pessoas. Mas eu não sabia que era algo tão precioso para você. E aí vi uma postagem no seu... Por acaso, acordei na mesma hora que você, 2 horas da manhã essa noite, essa madrugada. E você tinha postado um texto tão bonito dizendo que, agradecendo seu pai, a sua mãe, a sua história com essa questão de querer ser apresentador de televisão. Eu olhei e me emocionei. Acordei e fiquei ali no celular, sem sono. Falei assim, ai, que bonito eu poder fazer parte disso. Então, assim, o podcast, ele chega no momento, né, da minha vida extremamente importante, que foi um ano de perdas, mas eu gosto muito da comunicação. Quando você comentou aqui agora que quando eu te conheci, a gente teve uma conexão, quando eu te olhei, eu falei, gente, eu tenho isso, né? Falo, que mulher linda! E aí você foi extremamente simpática, extremamente receptiva. Amiga da Lisandra também, né? A gente já vê com outros olhos. E a gente criou realmente essa conexão pela pessoa que você é, né? Então, e aí eu fui percebendo que depois você foi me ajudando em outros planos que eu tinha em relação a professor, você foi facilitando o meu caminho. A gente teve uma conversa profunda também, não sei se você lembra, lá no Clube da Fala, foi bem emocionante. E é isso, eu gosto de pessoas que... Por que do podcast, né? Porque eu quero trazer aqui pessoas que eu admiro, que toca a minha alma de alguma forma, que é exemplo para mim de alguma forma, entende? Então, você tá nesse patamar de uma grande mulher, de uma grande profissional, de uma grande mãe, de uma grande amiga, né? Então, eu acho que esses belos encontros, né, a gente deve regar sempre. Acho que o mais importante da vida, com toda a certeza do mundo, foi o que eu aprendi com a minha mãe, foi a questão da gente valorizar os belos encontros e fazer boas escolhas. Nossa, que lindo, me emocionei. Profundo. Então, sempre quando eu olho para uma pessoa, principalmente no quesito amizade, eu falo, cara, eu procuro sempre fazer essa boa escolha. Mas eu que agradeço você estar aqui, é uma honra. Me sinto extremamente feliz e honrado. E agora para falar? Só o Clube da Fala agora. Vou falar. Só temos que procurar ajuda no Clube da Fala. Que já teve gente que procurou o Clube da Fala, profissionais gabaritados, que tinham uma dificuldade de falar sobre questões emocionais porque choravam em público. E tem algum problema com isso? Eles não queriam demonstrar.
porque eles começavam a se emocionarem, fazendo discursos, homenagens às pessoas, choravam e não conseguiam mais falar. Então, olha só, é uma boa pergunta até, uma curiosidade minha, antes de a gente falar exatamente. Cara, teve uma vez, que, há muito tempo, uma aluna ganhou primeiro lugar em redação no Brasil. E aí, prefeito foi no colégio, não sei o que tem, blá, 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 fui falar. A minha amiga falou o seguinte, pode tudo, menos chorar. Eu chorei horrores. Despertou em você, né? Eu não consigo. Não pode chorar. Qual é o limite aí dessa questão? De você Boa vai se pergunta. comunicar, quer se comunicar e você tem essa questão emocional, né, de você chorar. Eu sou uma manteiga derretida quando eu me emociono. Muito boa pergunta. Eu vou aproveitar e contar uma história. Tá. Meus pais tiveram 7 filhos em 8 anos. Você também vem de uma família grande, o dobro da minha. Mas você sabe que morreram 7, só somos 7 também. Então, 7, número cabalístico, tá olha. vendo? 7 filhos. E eu sou exatamente a do meio. Vieram 3 meninos na minha frente, veio eu e mais. Depois veio uma menina, um menino e uma menina. E Você foi a eu primeira... fui a primeira menina. E por isso, de uma certa forma, eu fui protegida, porque a primeira menina da família. E acabava que, ai, menininha e tal. Tanto é que quando eu era pequena, eu tinha uma voz extremamente aguda e anasalada, porque se você fala agudo com uma criança, infantiliza, fala, ela copia. Então, todo mundo, ai, Laininha, então eu falava assim, sabe? Tipo assim, meu pai Sério? me chamava a atenção, porque eu tinha uma voz anasalada, aguda, infantil até minha adolescência, até minha juventude. Gente. Pois é. E o seu pai trabalha também, trabalhava Foi um com... dos pioneiros da fonoaudiologia e oratória no Brasil. E aí, meus pais sempre tiveram esse sonho de ter uma família grande, unida, e a felicidade deles é reunir a família. Eles querem que a gente tenha filhos e filhas. Eu tive uma, já tá me cobrando o segundo. Eu falei, pai, não dá. Pretende ter 7? Não, 14? já tô com 42. Falar a idade aqui não dá, né? Então, a Pietra tá ótima. Eu até pensei, não vou ter mais e tal. E aí, nos dias dos pais e dia do pai e mãe, a gente tem um ritual na minha casa. Olha aí. Aí, olha. Ai, que lindo. Ai, meu gente. bebê, eu vou chorar. Olha, que foto linda, né? Gente, essa foto é linda demais. Exato. Olha Você, isso, profissional. gente. Amiga, você é muito linda, né? Que lindo. Linda, sabe se comunicar. Foi tudo trabalhado, boa. tá? Foi tudo trabalhado. Tudo no Clube da Fala. Não foi dom. Que linda, adorei. Obrigada aí, ó. Mas conta pra gente essa Aí história. a gente tinha a gente tem um ritual. No Dia dos Pais e das Mães, a gente faz um almoço com a família. Todo mundo participa. Todo mundo participa, tem que estar os filhos todos presentes, eles fazem questão. E aí a gente faz uma fila para entrega de presentes, como se fosse uma fila indiana, gente? uma fila, e cada um vai entregar um presente em ordem de nascimento. Meu irmão mais velho, Bruno, Breno, Igor, Laila, Kenza e Xana. Aí a gente fica na fila e cada um com o seu presentinho. E aí a gente tinha um hábito, meus pais faziam questão que a gente escrevesse uma cartinha. Um discurso, uma carta, porque a escola tem isso, a escola estimula isso, né? A gente escrever, fazer uma coisa artesanal ali e tal, entregar. E aí a gente ficou com isso até a adolescência, até a juventude. E o que eles mais gostavam não era o presente físico, era a cartinha. E eles guardavam aquilo. Eu entendo. E aí quando eu escrevi a carta, quando eu escrevia alguma coisa agradecendo, uma homenagem para o meu pai e minha mãe, eu já chorava. Escrevendo. Aí quando eu ia lá na frente, eu lendo em voz alta, eu embargava, chorava, que eu não conseguia falar e ler. Aí todo mundo, lá ela vai chorar, lá ela vai chorar. Aí que eu chorava mesmo. Aí eu lembrei, meu pai, mas isso aqui... Aí eu não conseguia falar. Assim. Aí eu falei assim, gente, não tá legal, porque eu não consigo expressar o que... O choro atrapalha demais. Eu tenho que ter um equilíbrio para eu... Chorar e volta. Então, assim, o que eu digo, e hoje eu consigo, até hoje eu faço esse ritual, e eu sou a representante da família que fiquei com isso, porque todo mundo parou de escrever, e eles fazem questão que eu escreva. Então, eu represento a família, todo dia do pai, mãe, eu tô lá. E não chora mais? Não choro mais. Me emociono. Qual é o segredo? Foi preparado?
Foi preparado. Ah. O segredo é o seguinte: você escreve, se emociona na hora e você precisa ler em voz alta várias vezes aquilo. Pra você conseguir na hora não se emocionar tanto, porque você já se acostumou com aquele texto. Você Ficou pode... comum. Ficou comum. Entendi. Porque se você fizer... E mesmo assim você vai se emocionar. E não tem problema se emocionar. O problema é o... A lágrima escorrer, isso até emociona as pessoas. Mas a ponto de você não conseguir falar, aí você não alcança o objetivo, que é fazer aquela homenagem. Então, chorar, embargar a voz em alguma palavra, assim, a gente vê isso nas homenagens, nos Oscars da vida, né? Que as pessoas recebem prêmios, elas choram, mas elas conseguem passar o recado. Porque a emoção exagerada, né? E aí vem qualquer tipo de emoção, medo, a raiva, a tristeza, ou mesmo a euforia. Isso pode atrapalhar a comunicação. A ansiedade. Faz a gente não ficar aqui 100% no momento presente. E a gente não consegue falar com eloquência. Então, é treino. É treino. E o segredo para trabalhar a ansiedade, então? Que é tão comum hoje em dia, né? Pois é. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quem não é ansioso? Você eu sou, todos nós somos. E como controlar isso na hora de um discurso, na hora de uma fala, na hora de um podcast? Primeiro passo é sentir e demonstrar. Esse é o primeiro passo. Assumir. Não, primeiro passo, assim, quando você está numa escala de evolução, para você ter uma comunicação de alta performance, primeiramente você precisa, você sente e mostra. Que nem medo de falar em público, ou medo de falar diante de uma pessoa que você admira. Você estava falando da Xuxa aqui, depois a gente fala da Xuxa. Mas se você estiver na frente dela, eu não vou conseguir estar como você está aqui agora, tranquilo. Isso pode atrapalhar. Tranquilo, você acha, né? Aqui eu tô passando super bem, meu amor. Tô aqui, ó, perninha cruzada, aqui, olhando pra você. É isso. Então, o primeiro passo, e você é professor, já passou por muita exposição, o primeiro passo é a gente sentir medo e mostrar a ansiedade. Piscando o olho em excesso, se balançando, falando rápido para ficar logo livre daquilo, gaguejando, hesitando, usando vícios de linguagem. Isso faz parte. E a gente demonstra na comunicação, na linguagem verbal e não verbal. Então, o primeiro passo é esse, quando a gente está ali, ó, amadurecendo essa questão da comunicação. Porque a gente não é preparado na formação acadêmica para isso. Aí o segundo passo é sentir essa ansiedade e não demonstrar. É você estar aqui, tá diante de uma pessoa ali que você admira, uma situação importante, você está sendo entrevistado, ou você vai se expor, ou você tem um desafio muito grande de comunicação, você está sentindo, ó, taquicardia, sudorese, tremores, mas você disfarça. Eu estou exatamente assim agora. Isso. E ninguém percebe. Então você já evoluiu. Você é uma pessoa evoluída, gente. Isso, evoluiu e consegue ter essa maturidade de demonstrar equilíbrio emocional. Então, segundo passo, se conseguir chegar no segundo passo, gente, já tá ótimo. Já tá ótimo. Terceiro passo, não sentir. Não sentir. Não sentir, que eu digo assim, essa ansiedade tá ali presente nos primeiros segundos, mas não permanecer muito tempo, você ficar mais à vontade, a adrenalina foi metabolizada pelo organismo mais rapidamente, você já consegue ser você já consegue agir com naturalidade, não precisa pensar no que vai falar, no como vai agir, no que vai pensar. Claro que consciente, porque a gente precisa estar aqui 100% no momento presente. Não sentir e não demonstrar. Você ficar assim, vou falar para 5.000 pessoas, tranquilo. Vou gravar um podcast com uma pessoa que eu adoro, né? Isso. Adoro o volume. 5.000, 10.000. Meu sonho é fazer um podcast no Maracanã. Então, fazer um TED Talks, dar uma apresentação em outra língua, fazer uma apresentação em outra língua. Isso, são desafios de comunicação que você vai evoluindo. Você fala assim, não, agora eu vou entrevistar fulano de tal, vou entrevistar alguém em inglês, vou fazer isso, vou ter... E você não demonstrar. Quer dizer, não sentir, não demonstrar. E o quarto passo é quando você não sente, tá tranquilo, não demonstra e dá um show. Sabe quando você tem a sensação, depois de um podcast, que você fala assim, gente, que entrevista. Eu tinha uma expectativa e foi além do que eu imaginava. Eu fui dar uma aula, falei... É o que vai acontecer com a nossa. Isso. É high performance. Aqui, ó, isso aí, amor. A gente alta vai performance. ser desse jeito. Agora, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Qual é o limite para isso não ficar tão robotizado assim? Para você não... Porque, por exemplo, eu, João Paulo, eu gosto muito de demonstrar as minhas emoções. Isso combina comigo, né?
E até mostrar, ó, eu tô ansioso, eu gosto de mostrar essas minhas fragilidades, vamos dizer assim. Mas qual é o limite para isso não ficar robotizado? Você entende a minha dor? Entendo. Porque eu tô pensando até aqui como professor de redação. Porque chega uma hora que a gente monta um projeto para o aluno e eu tenho que tomar muito cuidado para que aquele texto não fique tão robotizado, que você olhe para o texto e fale, cara, mas esse aluno não sabe escrever. Ele tá aqui, ele decorou esse texto, né? Tá muito robotizado. Ele não tá conseguindo expressar a opinião dele. Qual é esse limite para a coisa não ficar tão... Ou tem que ficar robotizado? Ou depende da Suas perguntas situação. são excelentes. Nunca fizeram pra mim essas Tá falando perguntas. sério? Juro, Ai, juro. gente, desculpa. Deixa eu ir. Juro. Tô mexendo. Acabou o podcast. Não, é sério. Você vai pegando um link, sua capacidade de São entrevistar. curiosidades que eu tenho. E faz de uma forma tão natural. Como não ficar robotizado? Vamos lá. Primeiro, quando você aprende oratória, e não é só a arte de falar bem em público, por mais que seja, né? De falar em público de forma deliberada, estruturada. Tem esse perigo, sim. A oratória de 30 anos atrás era completamente diferente do que é hoje. Uhum. Hoje, o que vale é a autenticidade. Você ser espontâneo. Nas Eu redes amo. sociais, quando você está conversando com alguém. E aí você tem que se preocupar, porque quando você começa a aprender a falar bem, a escrever bem, ou seja lá qualquer mecanismo, habilidade que você desenvolve, fica mecânico mesmo no começo. Porque você fala assim, não, eu preciso usar essa voz. Ah, não, eu preciso articular as palavras. Eu preciso movimentar congruente com o que eu falo. Mas você acha assim, que fica mecânico para você que tá ali estudando passo a passo, tem um processo, tem um objetivo, ou você acredita que o outro percebe isso? Ou é No mecânico? começo fica mecânico para você Todo e mundo para o percebe. outro. Tá. Porque é como se você estivesse aprendendo a dirigir um carro. Você não tem que pensar que você tem que passar a marcha, pisar, Eu não sei dirigir. Depois eu quero até te contar uma história que eu comprei um carro sem saber dirigir, gente. Depois a gente conta. Maravilhoso. Mas assim, você faz Mas conscientemente. eu entendi. Aham. Conscientemente. Não, agora... Chega é uma que nem- hora que... Igual andar de bicicleta, Isso, né? igual na bicicleta. Aí chega uma hora que você fala assim, cara, já tá internalizado em mim. Sim. Eu já não tenho que pensar que eu tenho que botar essa voz, eu já não tenho que pensar que eu tenho que falar assim. E aí eu tô sendo autêntica. É isso, ser autêntico é muito importante. E aí precisa de treino pra isso. Treino. Você já leu um livro chamado Outliers? Não. Fora de série? Não. É bem legal. No livro, ele conta a história de várias pessoas que têm sucesso, desde banda como Beatles, Adoro. até Adoro história de sucesso. Bill Gates, Steve Jobs. Não, ele usa vários exemplos de pessoas que tiveram sucesso. E eles fizeram um cálculo que você precisa de pelo menos 10 mil horas de prática, de Ah, treino, já ouvi falar. para se tornar excelente em alguma coisa. Eu super concordo, porque eu falo pela redação. Eu deixo qualquer um fera em escrever, mas precisa do hábito. O hábito. O poder do hábito, ele é Por exemplo, pra você fundamental. estar agora me entrevistando com maestria, por mais que não existisse podcast há 2 a 3 anos, né, que isso não era tão comum, você já faz isso há muito tempo. E daqui a 10 anos a gente vai estar melhor. Se a gente se Você já encontrar. faz, você já entrevista, se interessa pelas pessoas, é curioso, Ai, eu comunicativo, adoro. já fez live, já faz isso naturalmente há muitos anos. Então você tem muitas horas de prática. Talvez até mais de 10 mil horas de prática na sua vida inteira, se você for contar como você entrevista. Por isso que o meu primeiro podcast, também as pessoas falando, nossa, Laila, parece que você já fez podcast a vida inteira. Porque não é nada novo pra gente. E eu acho que o podcast ele tem que ter a sua personalidade também, né? Tem. Eu acho que isso é fundamental. Mas olha só, você me perguntou do clube, a gente já deu uma volta. Amor, mas esse sou eu, TDAH Duas purinho. pessoas influentes. Mas o Clube da Fala, só rapidamente, ele nasceu de... Eu trabalhei com meu pai muitos anos, que foi um dos pioneiros da fonoaudiologia oratória, e tinha esse pai como referência de comunicador. Vamos falar dessa história do seu pai? Que Vamos. acho que foi fundamental para a construção do Clube da Fala, que a gente já conversou sobre isso. Eu achei a história maravilhosa. Conta um pouco disso pra gente. Como é que seu pai te influenciou a chegar no Clube da Fala? E ser essa profissional maravilhosa da oratória que você é. Perfeita. Ah, nada, tô aprendendo. Meu pai, ele foi um dos pioneiros, então meu pai realmente teve um dom. Eu digo um Pioneiros dom aqui no Rio, começou aqui no Rio também. no Brasil. No Brasil. Um Olha. dom divino, porque a fonoaudiologia foi regulamentada em 81, no ano que eu nasci. Não tinha, era logopedia, eram outras áreas. E ele foi educado por uma família polonesa judia, né, que foi perseguida, veio para o Brasil.
E ele foi educado para ser engenheiro. Uhum. Porque o meu avô já trabalhava com construção, empiricamente, e ele queria que meu pai fosse engenheiro. Era o único homem, um único menino. Ele tem 3 irmãs. E ele já sabia ali que ele não queria ser engenheiro, ou não sabia? Ele começou até a pensar nessa possibilidade. Só que ele novo, imitava a voz dos professores, dos amigos. Ele já Gente. começava a brincar com a voz. Ele tinha uma voz, ele tem uma voz grave, uma voz tipo a lá Cid Moreira. Aqueles locutores Aham. antigos. E aí ele descobriu um dom que ele tinha. Ele falou, gente, eu tô gostando de trabalhar com voz. Não. Aí até que um irmão dele, é uma história bem curiosa. Aham. Um cunhado dele sofreu um acidente não sei se era de carro ou de moto, sofreu um acidente e ficou com traumatismo craniano. Uhum. Ficou em coma. Uhum. Ele tinha 18 anos, meu pai. Uhum. E ele era muito amigo desse cunhado. Ele ia visitá-lo no hospital e os médicos falavam, não tem chance, não tem nem chance de voltar, então vai ficar em coma. Mas alguma coisa dizia, vem aqui, ia lá, Amigo. conversava, o eu ficava amigo. conversando com ele lá em coma. História linda, Laila. Até que um dia meu pai estava em um lugar assim, alguma coisa disse para ele assim, vai lá pro hospital ver o Davi. Aí meu pai foi. Quando ele chegou no hospital, ele tocou nele e falou assim, acorda, Davi. Ele acordou. Mentira. Juro. Não, gente, eu tô todo arrepiado. Para. Sério? Ele acordou. Aí quando ele acordou, meu pai não acreditou. Aí ele acordou, como teve um traumatismo, teve a área da linguagem, né? A área da expressão verbal foi afetada no cérebro. E aí ele começou a falar embolado. Que não dava para entender o que ele estava falando, gaguejando, embolado. E meu pai começou a trabalhar a fala dele empiricamente. Falou assim, fala assim comigo, repete comigo. Não, mexe assim Sem a ter boca. estudo nenhum, Nada. porque na época não tinha Só nem porque faculdade meu pai trabalhava de com fono. locução. Ele já gostava de locução. Sim. E ele começou a melhorar. E meu pai falou, gente, que incrível, eu amei fazer isso. Vou começar a ver quem tem problema de fala para tratar essas pessoas. E a minha avó dizia que ela não aguentava mais, que eram filas de gago na porta dela. Cara, você já me contou essa história, mas eu tô lembrando. Que história paixão. Me conta. Nossa. Isso. Aí ele desenvolveu uma técnica de trabalhar os problemas da fala em grupo, porque ele via que as pessoas que tinham problema de fala, enquanto estava com ele individualmente, falava até bem, ficava consciente, mas quando estavam ansiosas, voltava o problema. Aí ele falou assim, não, então tem que expor essas pessoas ao ridículo, sabe? Não ter medo de... Aí nasceu a oratória, com problemas de fala. Meu pai, novo, teve sucesso. E eu nasci nessa família com esse dom da comunicação, mas eu era muito tímida. Quando você fala que nasceu a oratória, então seu pai que criou, seu pai que... Na verdade, assim, a arte de falar bem em público é algo que já nasceu na Grécia Antiga. Aham. Ele viu que não adiantava, ele uniu a oratória, né, aos problemas de fala. Porque ele viu que não adiantava tratar a pessoa isoladamente. Ela precisava se expor, ela precisava estar diante dos seus medos, das suas ansiedades, porque aí a fala... Imagina, a ansiedade atrapalha a comunicação. Sim. Se eu estou ansiosa e tenho um problema de fala, de gagueira, por exemplo, quando eu estou ansiosa, vai aparecer mais ainda a minha gagueira. Porque para eu conseguir falar bem, eu preciso estar consciente, controlar a minha respiração. E aí aquela história que o gago, quando canta, some a gagueira, isso é fato? Qual é o motivo? Qualquer fala decorada ou canto, ele consegue. O problema dele é a fala espontânea. Entendi. A fala espontânea gera ansiedade. Faz sentido. Tanto é que o gago... Faz muito sentido. E também, hoje, a gagueira ela tem sido considerada um problema do desenvolvimento neuromotor, né? Nem de fala. Ou seja, tem questões psiquiátricas envolvidas na gagueira. Uhum. Eu já tive alunos que, quando estão diante, assim, de uma criança ou falando com um animal, não gagueja nada. Aí, na frente de uma pessoa nova, e gagueja. Eu tinha um aluno que ele... para fazer a avaliação, primeiro, isso online, tá? Online ao vivo. Uhum. Ele não conseguiu falar nada, porque estava diante de uma pessoa nova ali ao vivo. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, grava um vídeo sozinho e me manda. Ele gravou um vídeo e falou fluentemente, sozinho. Olha.
Então, essa ansiedade está adiante, então, é bem complexo, é multifatorial. Entendi. E o meu pai trabalhava com questões de fala, gagueira, acidente vascular cerebral, né? Afasia, perda da fala, outros problemas de fobia social, por exemplo. E eu, E quando... você tinha quantos anos nessa Meu época? pai, quer dizer, eu nasci, ele já trabalhava com isso. Então, eu fui educada nesse meio. Só que meu pai passou por muitos obstáculos para prover a família de 7 filhos. Na época do Collor, ele faliu. A gente teve que se mudar de cidade, estudamos em escola pública, foi muito desafiador. E ele não tinha tempo suficiente para estimular a nossa comunicação, ele fazia quando dava. E eu era muito tímida fora de casa. Na escola. E a protegida da família, pelos meninos, né? E em casa eu disfarçava porque eu era comunicativa em casa, mas na escola eu ficava no cantinho da sala observando, morria de medo de me apresentar. Morria. Essa coisa de disfarçar em casa era por conta do seu pai? Você queria mostrar para o seu pai que você sabia se comunicar porque isso era importante para ele? Eu queria esconder fraqueza. Era uma fraqueza que eu via assim, eu sou tímida. Eu morro de medo de ir lá na frente. Quando tem que apresentar trabalho, eu fazia tudo e dava para outro apresentar. Gente, eu também era assim. E eu não queria admitir isso, ainda mais tendo um pai comunicador. E aí eu falei assim, gente, eu vou disfarçando dali, disfarçando daquele. Ele até chamava a minha atenção assim, olha essa voz, fala direito. Eu falava, uma voz aguda. Aí com 16 anos, eu fui disfarçando, né, mas como é que era isso pra você? Fala direito, isso te incomodava? me incomodava, porque assim, nunca de fato, ele parou para trabalhar minha voz, como eu falei, né, ele era muito ocupado. E eu não Até porque sei. ele tinha uma fila de gagos na porta da sua avó, né? Ele já estava trabalhando com várias filiais no Brasil inteiro. Meus pais não tinham tanto tempo para dar atenção pra gente. A verdade é essa, sabe? Sempre foram muito batalhadores. Minha mãe trabalhou com meu pai. Cobrava e falava assim, não, fala mais firme, não sei o quê. Não, mas eu cresci com essa voz. Mais aguda, mais infantilizada. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu falei, vou escolher a faculdade. Eu tive muita dúvida no que eu ia fazer. Eu gostava de comunicação, gostava da área de humanas, gostava da área de biológicas, eu pensei em ser diplomata, jornalista, pensei em fazer letras. E falei, gente, o que eu vou ser? Eu falei assim, bom, eu gosto da profissão do meu pai e vejo que ele trabalha com desenvolvimento humano, gostava, né, dessa área, porque a fonoaudiologia tem muitas áreas, né? E eu falei assim, vou fazer fonoaudiologia, que eu já posso trabalhar, eu já estava cansada de estudar. Que a gente passa... Você fala estudar o quê? Da época do vestibular? Colégio? Colégio, 17, até 16 anos estudando. E aí eu vi meu pai trabalhando e falei assim, gente, que vontade de trabalhar eu tenho. Já tinha o seu pai assim como... Referência. Eu falei assim, bom, eu vou estudar... Eu quero ser igual meu pai. Eu quero fazer fonoaudiologia e eu já posso trabalhar. Meu pai viajava, eu me lembro que ele pegava avião, né? Naquela época nem todo mundo tinha acesso ao avião. Ele ia para fazer em outras filiais, palestras, treinar. Ele tinha filial mesmo em várias partes do Brasil. E aí eu me lembro do meu pai saindo com mala. Eu falei, pai, me leva, eu quero andar de avião. Eu nunca tinha andado de avião. Eu quero andar de avião. Ele, não, um dia você vai andar. Meu sonho era andar de avião, trabalhar, sabe, executiva. Com a malinha, assim, toda arrumada. E aí, na faculdade, aí eu escolhi fazer fonoaudiologia. Na faculdade, continuava muito tímida. Falei, gente, isso não passa, né? Por que eu tenho tanta vergonha das pessoas? E na faculdade... Me incomodava bastante. Me incomodava, porque eu escondia. Aí, na faculdade, eu comecei a ter noção de que a voz podia ser trabalhada. Falei assim, bom, eu vou... E comecei a trabalhar a voz, a pedir ajuda pro meu pai. E aí, um dia eu fui falar com meu pai. Falei, pai, você se apresenta em programa de televisão, dá aula, palestra, negocia, vende. Você não sente nada, uma taquicardia, uma sudorese? Ele falou, não. Porque você sente? Eu falei, não, imagina. O seu pai era maravilhoso. Será que é verdade que ele não sentia? Porque ele já estava naquele nível de muitos anos trabalhando com isso, né? Mais maduro. Talvez no nível que a gente está hoje, assim. Mas às vezes também ele queria te passar uma força ali, tipo... eu sou fortão. Não sinto, não. Eu falei... Tô ótimo. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Eu falei assim, não. Aí você falou, não sinto. Pra ele você não sentiu. Aí eu falei assim, por que você sente? Eu falei, não, imagina. Aí... E foi convincente? Sei lá. Eu só sei que eu falei, foi a resposta que eu tive. Aí eu falei assim,
Gente, eu vou... Ótima. Então, ótimo. Participar das aulas de oratória, porque eu via que tinha gente que se desenvolvia. Olha, a primeira vez que eu subi num palco. Quando Com você meu fala pai. com o seu pai. Com meu pai. Primeira vez que eu subi num palco, gente mais velha, mais experiente, eu me tremia toda. Que eu falei assim, não tô conseguindo disfarçar. Até meu nome eu esqueci. Eu falei assim, parece um monte de bicho papão que vai me atacar. Eu não sei, eu senti. E seu pai lá? Meu pai lá atendendo outras pessoas, disfarçava, mas eu saía do palco rápido pra ninguém perceber. Eu ia lá, falava um pouquinho. Acho que seu pai percebia, sabia? Você acha que não? Ele falou que não, até hoje ele falou que não. Eu disfarçava bem. Aí eu aqui, né, que tentando. Eu, orgulhosa, vaidosa, eu falei, não, vou disfarçar. Aí eu falei, gente, por que eu sinto isso? Meu Deus, eu preciso parar com isso. E aí eu comecei, aí por um tempo eu pensei assim, não sirvo pra isso não. Eu vou você ficar nos bastidores, ser fonoaudióloga clínica, mas eu comecei a perder muitas oportunidades na faculdade, de fazer seminário, de começar a trabalhar, porque uma coisa é você dar aula ali de oratória, vai lá, sobe no palco, fala isso, outra coisa é você subir no palco e dar uma palestra. Sim. É completamente diferente. Sim, você ser o protagonista. Sim. E eu fui disfarçando, falei, não posso ficar assim. Aí eu comecei numa busca por autodesenvolvimento. Que é uma coisa que você gosta bastante. Amo. Falou, aí eu fui estudar neurociência, programação neurolinguística, teatro. Eu fui me desenvolver e comecei a descobrir um mundo que eu falei assim, tá aí, o segredo para mim, né? Porque cada um tem sua trajetória. O autodesenvolvimento pode ser através da religião, pode ser através da psicologia, pode ser através do que você quiser, né? Terapias holísticas. E aí eu fui e comecei a descobrir quem eu sou, o que eu era, o que eu sentia, o que eu queria. E aquilo foi me libertando. Eu falei assim, gente, não tem que ter medo das pessoas, sabe? Todo mundo sente, é um medo normal. O seu medo era qual? O medo das pessoas, medo de errar, medo de gaguejar, medo de falhar? Medo da rejeição. Medo da rejeição, medo da imagem que eu projetava. E como é que você sacou isso? Medo, porque eu acho interessante você identificar esse medo. É o medo da rejeição. Que momento que essa chave virou? Pergunta ótima. E que momento? O momento que eu comecei a me sentir mais confortável. E um momento que eu comecei a olhar para as pessoas como seres iguais, sabe? Nossa, que maravilha. Eu olhar para as pessoas e falar assim, gente, eles também têm medo. Sim. Eles também têm vulnerabilidade. Nossa. Assim como eu. Então, a gente tá falando aqui de igual para igual. Eu não preciso ser esse personagem aí que eu criei, a fortuna, a que não tem medo. Posso errar. Que eu posso errar. Tá tudo bem. E assim, foi uma desconstrução, porque até hoje eu tenho muita dificuldade de falar de vulnerabilidade. Para eu contar isso que eu tinha... Sério? Eu demorei muito. Eu comecei a trabalhar e ter o Clube da Fala. De jeito nenhum que eu contava que eu já tive medo. Eu escondia. Como assim, ela já nasceu assim? Mentira! Entendi. E talvez contar, né, até em relação aos alunos, que criaria um laço mais. Um laço, mas eu não conseguia falar. E o que meu marketing mais pede, Laila, fala das suas dificuldades. Aí eu tenho essa coisa de ser positiva, né? Que dificuldade eu tive, mas já passou. Não, eu sofri muito. Recentemente eu fiz um alinhamento de cultural com o Clube da Fala, mas depois eu conto isso. Vamos voltar aqui à história, porque tem a ver com a história do Clube da Fala. Tá. E aí... Mas pode contar, pode ficar à vontade, a gente vai e volta, que no podcast pode tudo, amore. Aí o Clube da Fala nasceu porque eu estava começando a estudar esse comportamento. Eu tinha um namorado na época que falou assim, Laila... Não, mano... Muitos namorados eu tive. Entramos no assunto. Entramos no outro assunto. Vamos mudar de novo. E aí esse namorado me estimulava e falava assim, poxa, eu vejo que você gosta disso, você quer ter uma metodologia própria, por que você não começa a trabalhar sozinho? Eu falei, mas será que eu sou capaz? Até que ele me estimulou nesse sentido, né? E falou assim... Aí eu falei assim, não, vou então começar a trabalhar sozinha. E ele me ajudou com o nome, me deu ideias, e eu também junto com ele. Aí foi daí que nasceu o Clube da Fala, em 2007. Eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai... eu vou começar a trabalhar sozinha, ter meus próprios alunos e tal. Ele falou assim, jura? Você vai fazer isso? A gente trabalhava muito bem junto, eu e meu pai. Seu pai já tinha uma sala em Copacabana? Não, meu pai já tinha filiais no Brasil inteiro. Olha que chique, gente. E aí Adoro. eu falei, ele falou assim, tá, é isso que você quer, mas eu não vou poder te ajudar. Eu tenho que prover aqui os 7 filhos. Eu falei assim, não, pai, o que você não precisa me ajudar. É ótimo. O que...
O que Imagina você uma já pessoa- fez por mim? Eu sozinho, cara, eu penso assim, minha vida. Imagina uma pessoa com 7 filhos, gente. Aí eu falei assim, o que você já fez por mim? Que foi me dar essa profissão, né? Eu escolhi por Aham. conta de... Já é muito, daqui pra frente eu vou sozinha. Aí nasceu o Clube da Fala, eu botava anúncio no jornalzinho do bairro de Copacabana, Jornal do Posto 6. E fui ter Olha. meus primeiros alunos, eu não tinha ambição nenhuma. Aham. O que eu fazia, porque eu fui criada para ser sustentada por homem. A Aham. verdade é essa. Aham. Uma sociedade mais patriarcal Machista. e machista. Eu achei, não, eu com 20 e poucos anos, tô casada com um filho para trabalhar só para ser feliz, vou cuidar da família. Mas não, nada disso aconteceu. Uhum. Né? E aí eu descobri que depois de muita terapia, que eu precisava de um direcionamento profissional para eu estar inteira para alguém. Você faz terapia até hoje? É hoje. Uhum. Psicanálise, não. Não, já Mas fiz outra- terapia, já fiz psicanálise, agora terapia cognitivo-comportamental. Psicanálise eu acho o demo. Desculpa, gente. A Desculpa. polêmica, a É polêmica. a polêmica que faz esse corte. Mas eu acho difícil. Não, tô falando eu acho extremamente difícil. É muito fazer. profundo. Não é? Não serve para mim, eu gosto de interação. Nossa. Psicanálise, você tem que chegar... Beijo para os meus 10 psicanalistas que já passaram na minha vida. Eu tô aqui, ó, normal. Balançando. Mas, tá. Aí ali você já criou a sua metodologia? Aí criei ou minha você foi usando metodologia, seu pai? comecei a pegar tudo que eu tinha aprendido nos cursos, a escrever uma apostila, tive minha primeira turma, comecei a ganhar meu dinheirinho, que eu digo, ganhava pouco e era feliz, porque eu não precisava, achei um homem para me prover. Meu pai, na verdade, eu morava com Até meu porque pai. você deveria ser muito realizada, né? No que você faria. Então, Eu tava dinheiro, feliz. tipo assim, não era a coisa mais importante. Eu não tinha ambição de ser empreendedora, nem nada. Aham. E aí até que eu fui... O Clube da Fala foi sendo procurado, eu fui atendendo, Pelos resultados. tentando entregar o meu melhor. Eu era a única professora, eu que atendia o telefone, eu que vendia, eu que fazia. E aí até que chegou um momento que eu falei, não estou dando conta de fazer tudo, preciso ter uma pessoa trabalhando comigo. Uhum. E aí eu tinha um namorado na época, É o mesmo? outro. Amo, gente! Muito ambicioso e jovem, ele tinha pouca diferença de idade, 2 ou 3 anos mais velho que eu, e já a carreira dele, diretor de uma multinacional e tal. E aí ele falou, Laila, e eu já estava perto dos 30, Aham. não tinha casado ainda, né? Até que eu Aham. cheguei para ele e falei assim, vamos morar junto, vamos tentar. Ele falou assim, poxa, mas como é que tá a sua vida profissional? Aí o que isso tem a ver, pô? Maravilhoso. Tipo assim, quanto que você ganha, né? É, meu amor, vamos Aí lá. eu falei, X e tal, aí ele... Sério que rolou essa? Rolou esse papo. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, mas só isso? Aí eu falei assim, Amor, não tem como casar. Vamos melhorar isso. Aí ele falou assim, poxa, vamos focar na nossa vida profissional pra gente ter mais condição, morar num Foi de lugar... boa pra você ou você? Não, eu fiquei arrasada. Ah, tá. Ele não me ama. Mas não demonstrei, mais uma vez, querendo ser forte, né? Aham. Aí eu falei assim, gente, Mas aquilo te motivou também, eu acho, me motivou, me magoou, mas ao mesmo tempo falei assim, tá bom, ele tá no direito dele, ele quer que eu crie, que eu contribua, ele não quer ser o provedor, talvez que ele teve coragem de falar o que os outros não tinham. não? É, Eu falei, tá bom. Comecei a focar em ganhar mais, em produzir. positivo. Executar. Aí tive uma pessoa trabalhando comigo, a Thaísa, que tá até hoje, há 10 anos ela tá comigo, né? Saiu, depois voltou. Eu falei, tem que ter uma pessoa, depois fui ter uma professora e comecei a evoluir. Eu falei assim, gente, que coisa bacana, a ganhar dinheiro, atender mais alunos. E aí, depois de um ano, eu falei, e aí, vambora, vamos se juntar, já tô ganhando mais que você. Que história maravilhosa. Amor, vamos casar aqui agora, ó. Vambora, o cara é preso. Você tá ganhando, agora eu quero saber. Aí... Não, mas aí ele passou a ganhar, você passou a ganhar mais que ele. Porque o empreendedorismo tem mesmo, disso, você né? não casou com ele, você não casou com ele. Não casei com ele. Aí ele, não, peraí, ele não estava preparado. Nem ele sabia que não estava preparado. Talvez isso Pra fosse casar. uma desculpa. Talvez fosse uma desculpa. E aí Pensei eu nisso. terminei com ele gostando dele. Aham. Foi péssimo, mas terminei. Sofreu horrores. Sofri. E até arranjei um Escutando outro. que Rosana, olha, Adriana, até... que música você escutava pra sofrer? Ai, nem Rosana, escutava. Eu Adriana, falei não? assim, olha o que eu fiz, olha que horror. Nem Vou escutava, confessar eu que eu acho. nunca falei isso pra ninguém. Opa, gente, corte! Opa! Gosto assim. Eu tive um outro namorado pra poder esquecer esse. Só que na época não foi consciente.
Não foi Eu consciente. emendei no Vamos lá, Laila, relacionamento. não foi consciente. Não, porque... Vamos trabalhar o seu subconsciente, fazer É. uma volta. Agora, foi assim, eu logo emendei num relacionamento pra falar assim, deixa eu me preencher, porque eu ainda gostava do outro. Depois que eu Entendi. descobri, porque no começo você fica apaixonada e você tem aquela coisa. E aí eu fiquei 1 ano com esse outro, coitado. Magoei Sofreu. ele, porque ele achava que eu era a mulher da vida dele. Leonina, ele é qual signo? Leão também. Ah, tá. Ele Aquele que era. entende, né? Não É, quero. não. E aí, Ah. mas enfim, depois eu conheci meu marido e a gente ficou junto. Eu tô há 7 anos com ele. Sofreu Tivemos muito, né? Sofri, tivemos a Pietra. E eu já fiz uma escolha mais racional, né? Porque a gente sofre por amor e dá. Coitado, né? Pegou você racional, é libriano, né? Libriano. Coitado, gente. Pegou ele uma racional e me chamava de E a coração gente de sofre, tá? coração de pedra. Coração de pedra, amolece esse coração, que não sei o quê. Ele é romântico? Não, Não? não é. Mas ele não demonstra. É uma longa história. Tá. Mas assim, ele aceitou a minha, assim, o que o meu marido fez por mim, que assim outros relacionamentos não fizeram, né? Porque eu namorei pessoas com personalidade forte Aham. e que não gostavam do meu jeito de ser. Porque eu sou muito espontânea, eu sou comunicativa, eu chamo atenção. Fazer o quê? E aí, ou tinham ciúmes, ou não A permitiam. questão do Não empoderamento permitiam incomoda. que eu fosse eu. É. Mas tinha a questão do empoderamento da mulher que incomoda um pouco alguns homens. Sim. Né? Eu ter que viver minha vida. Por exemplo, meu marido me conheceu, eu já estava um workaholic. Eu saía às 7 da manhã de casa e voltava às 11 horas da noite. E ele, numa boa, aceitava, me dava liberdade, deixava eu ser quem eu sou. Então eu precisei disso para crescer. Não é à toa que nesses últimos 7 anos foi o período que eu mais cresci na minha vida. Hoje o Clube da Fala tem 30 colaboradores. Você tá me contando isso, mas sabia que eu acho que os seus namorados eles foram importantes? Claro! Né? Cada um deixou um pedacinho. De alguma forma. Cada um deixou um até pedacinho. chegar no seu marido, claro. Sim, cada um foi. Todos foram muito importantes. Incentivaram e você Incentivaram. soube aproveitar bem. Outros me tornaram mais. Um me tornou mais ambiciosa, outro foi o criativo que acreditou no meu potencial. Exatamente. E o meu marido é o cara que me deu a liberdade de Que é o ser mais eu. importante, né, amor? Ser eu e de eu ser a protagonista, de eu ser. E aí eu não tenho problema de falar aqui, né, de ser a provedora do lar. Sim. Foi difícil, é difícil para mim, porque, como eu falei, Foi criada. eu tenho que quebrar muitos paradigmas. Foi criada. Fui criada para isso. Dependendo. E aí, não só a provedora do lar, como também ter uma responsabilidade de ter uma empresa com 30 colaboradores. Então, eu já saio, um mês já começa eu tendo uma folha de pagamento gigantesca, uma despesa altíssima. Mas aí eu penso, se Deus me colocou aqui nesse caminho... Ô, Laila, eu tenho um amigo que ele fala que toda vez que vai chegando o dia do pagamento, ele vai ficando tenso, mesmo sabendo que vai conseguir pagar. Eu tenho uma certeza, assim, sem querer ser prepotente, que, assim, que eu sou capaz, que eu vou conseguir vencer, que não somente eu, mas não é por minha causa, não, por conta das pessoas que me rodeiam. Sim. Hoje eu tenho uma equipe no Clube da Fala que não está por dinheiro no Clube da Fala. Não é o primeiro. Mais importante. Eles estão porque eles amam o propósito do Clube da Fala, que é transformar a vida das pessoas ao descobrir sua melhor versão. Esse é o nosso propósito. Nossa, que lindo. Emocionante. E a nossa missão, nossa visão, nossa missão de transformar a comunicação de pessoas por meio de uma metodologia única, inovadora, que vai muito além da simples comunicação. Você tem um exemplo que você poderia trazer pra gente, assim, de um aluno que o Clube da Fala transformou a vida dele, assim, que foram vários, eu acredito, né? Mas um exemplo que tocou, assim, o seu coração, que você fala, cara, vale a pena tudo que eu fiz, vale a pena tudo que eu passei. Ai, tenho vários. Tem vários alunos, assim, que passaram pelo clube. E que é comunicação, que é oratória, comunicação. Achando assim, eu preciso trabalhar minha comunicação. Não gosto da minha voz, não gosto da minha fala. Um parênteses, assim, eu tive lá uma vez, né? Eu achei a galera, os alunos de lá, muito simpáticos. Eu cheguei, eu sentei, todo mundo conversando comigo, batendo papo, desenvolvendo. Eu achei a energia maravilhosa. Eu acho que eu cheguei até a comentar com você, né? São acolhedores. Muito acolhedores. Acolhimento é um valor do Clube da Fala. Amor, olha, eu senti isso. Eu cheguei lá, todo mundo conversando, o que você faz, Inclusive conheci um padre lá, se eu não me engano. Sim. Padre é um pastor. Tem pastor, tem padre,
Tem advogado, engenheiro, profissional liberal, estudante, então tem de tudo. E as pessoas entram no clube achando que vão trabalhar assim, não, eu quero trabalhar um aspecto da comunicação porque eu não falo bem, não falo claro, eu não consigo ter um diálogo, eu não consigo me expor, mas eles saem de lá Uhum. com a vida transformada. Eu entrei aqui achando que uma coisa e a outra completamente diferente. Eles saem se relacionando melhor com as pessoas. Eles saem sabendo adaptar a linguagem para cada tipo de pessoa. Nossa, eu acho Eles isso saem fantástico. Agora você ganhou meu coração. Que eu acho que a linguagem tem que se adaptar. Sim, sem medo, Sem sem medo. trava. Sem preconceito linguístico. Aí a vida melhora, o relacionamento amoroso melhora, vida profissional melhora. Então, assim, eles falam: caramba, eu fiz A vida anos de amorosa terapia. melhora? Claro. Amor, vamos conversar, tá? Vida amorosa não depende de comunicação? É. O que você mais passa fazendo com a pessoa? Conversando. Gente. Não é fazendo amor. Poxa! Fazer amor é importante. Gente, Mas olha, meu Deus. tudo depende de diálogo. Aí, comunicação não violenta, argumentação sob pressão. Eu uso várias técnicas com meu marido. Ele já fala assim: eu sei que você está usando a técnica. Fala uma técnica. Fala uma técnica que assim, técnica. é imprescindível. Ó, comunicação no não primeiro violenta. encontro. Não, no primeiro encontro. Imprescindível. Você tá num. Técnicas de sedução. Tá. Ó. Mas fala só, assim, uma coisa que assim, que a gente vai acertar uma coisa que tá errada e uma coisa que tá certa. Tá. Uma coisa que. Não pode fazer de jeito nenhum. Uma coisa que pode, ó, com pode. Pode, JP. Uma coisa que pode e uma coisa Pode ou não que não pode? pode. Quadro Pode ou Não Pode com JP. É, Ilaira, relacionamento. Você que tá aí, encalhado. FM. FM. Ai, Alternativa FM. Pode. Ai, era meu sonho, Alternativa FM. JP FM, o cara que pode e pode. É. O que pode no primeiro pode. encontro? O que pode no primeiro encontro? Primeiro encontro, você primeiramente precisa... Na comunicação. Na comunicação, estar atenta à linguagem não verbal. Ixi. Tem a coisa de Nosso imitar, primeiro... não tem? Tem. Eu tava tentando te imitar pra ficar mais à vontade. eu já tava tentando ficar assim. Eu nunca dei risadas tão espontâneas no podcast. Ó... Imagina, o homem imitando, a mulher coloca... Não, é tô o brincando, seguinte, eu você sei, tem tô que brincando. estar atento à linguagem não verbal, que diz assim, antes mesmo da fala, você tem a troca de olhares, Uhum. você tem a jogada no cabelo, as mulheres, né? E quem não tem cabelo, amor? Faz o quê? Eu vou direto pra terapia quando eu terminar aqui. Você tem aquela pegada na barba. Você tem o interesse, quando você demonstra interesse, o sorriso. Quando você sorri, eu acho outro que um sorri. ponto positivo que eu tenho é um olhar. Eu olho profundamente na pessoa. Você tem uma coisa de um raio-x que te hipnotiza. Eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar na pessoa. Isso. Então você tem esses sinais não verbais. Até o som da sua própria voz quando você vai conversar com a pessoa. A voz também tem um truque. Aí eu vou te... o truque é o seguinte. Pelo amor de Deus, eu quero saber. Autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. A frase que ele usa é: antes de se mostrar interessante, se mostre interessado. Olha... Não posso chegar falando que eu já tenho um podcast. O que não pode? Né? Você começar um monólogo falando eu sou isso, eu sou o mais. Meus convidados podcast maravilhosos. Ai. Cadê o interesse pelas pessoas? Primeiro você... Não, mas Quem te mandou sério. aqui? Você vai encontrar com alguém... Foi um ex meu que te mandou aqui? Ah, é? Então porque, mas agora assim, com o podcast, eu quero falar que o podcast é maravilhoso, que tem meus convidados. Nossa, pode, eu tô mas né? Primeiro, faça perguntas. Entendi. Faça perguntas, se interesse você pelo tem um podcast? outro. Não, então beijo. Tô brincando. Você tá aqui, trivial, sabe aquela conversa do dia a dia, né? Aquela que você tá aqui, poxa, que legal. E se interesse pelo outro, elogie sinceramente, genuinamente o outro. Se interesse pelo que ele tá falando, se interesse pelo que ele gosta. Isso vai fazer você se conectar. E sabe aquela sensação que você conhece alguém assim, há muito tempo? Você viu essa pessoa pela primeira vez? É porque ela se interessa por você. Gente, você tá falando isso. Vou fazer um parênteses. Lembra aí da minha mãe? Minha mãe era muito sábia, sabia? Todo mundo que chegava lá em casa, ela se interessava pela pessoa. E eu achava aquilo, tipo, todo mãe... Todo mundo quer ser ouvido. Cara, todo mundo quer atenção. É isso. E isso vale pra qualquer coisa, gente. Não é só pra relacionamento amoroso, não. Pra venda. Pra você passar o seu conhecimento. Você não vai chegar numa palestra ou gravar um vídeo para as redes sociais e falar: olá,
Meu nome é Laila, vai entrar. A pessoa fonoaudióloga, a professora, a Vai pessoa já entrar. saiu. Vai Agora entrar. sobrenome. Vai entrar. Já saiu, porque ninguém quer saber quem você é. As pessoas querem saber como você pode ajudá-las. Então você faz uma pergunta. E mostrar a sua vulnerabilidade, eu acho que aproxima, né? Isso. Contar histórias. Sim. E diálogo é feito de histórias. Imagina eu ficar passando conceito aqui. Você já me perguntou muita história, já contei muita história aqui nesse podcast. Mais de história do que ficar passando E conceito. vamos contar muito mais. E tem um Porque isso que conceito interessa, a gente dentro disso aprende tudo, pelas né? histórias. Cria uma conexão emocional que você nunca mais esquece. É por isso que eu tô aqui. Porque eu te contei alguma história que te tocou alguma vez. Eu lembro da E que nossa você conversa. falou assim, cara, eu quero conversar mais com ela. Foi a conversa do seu pai. A história do seu pai que te incentivou a abrir o Clube da Fala. Eu achei essa história maravilhosa. Isso. Isso me tocou. Então, assim, nós somos feitos de histórias. Uhum. E a gente aprende por meio delas. Mas o que não pode? O que não pode? O que não pode? Falar de você o tempo todo. Você monólogo. falou, já falou. E TDAH. também... e também você falar uma linguagem completamente diferente do outro. Como assim? Como assim? Vamos supor que a pessoa seja uma pessoa que fala baixo, introvertida, Aí eu sou. tímida. Bom Aí você, dia, ai, meu flor do amor! dia. Aí você dá um abraço nela, beija, ela nem te conhece. E aí você tem uma linguagem completamente diferente. Respeite o outro, a linguagem do outro. Se a pessoa não chegou e não te abraçou, você não vai sair abraçando ela. Tem uísque aí. Preciso uma dose floral. Então, se a pessoa fala baixo, imagina você chegar, ai, você vai falar alto. Se você pode ser assim comigo, porque eu sou mais extrovertida. Agora, se a pessoa entrou e respeite o jeito dela, pelo menos nos primeiros minutos. Não é ser falso. Entendi. É você observar antes de mostrar quem você é. Não chegar chegando. Observa. Aí, se você é mais tímido e a pessoa é toda expansiva, ai, sorri, você vai ficar falando. Tenta botar mais energia na comunicação, faz um esforço. Porque aí você vai se conectar. Na comunicação são os semelhantes que se atraem, não os opostos. Aí que vem aquela sensação de poder conhecer a pessoa há muito tempo. E as pessoas que têm empatia, elas fazem isso naturalmente, não é forçado. Elas se colocam no lugar do outro naturalmente. Quem não tem pode ser trabalhado. Não tem problema. Mas faz isso conscientemente. A empatia é um processo bem importante, né? E hoje em dia, a gente tá precisando muito de empatia, né? Muito. Não sei se é uma sensação só minha. Muito, porque as pessoas são cada vez mais egocêntricas, mais egoístas. Elas não têm tempo, não têm paciência. Sim. E com essa questão da internet também, né? Eu acho que a gente vai se distanciando cada vez mais do outro e vai ficando mais preso à nossa realidade, né? Porque você pega aí, por exemplo, as redes sociais, né? As redes sociais é o seu mundo, né? Mas aí você fica preso naquela sua realidade ali. Aí você vai conversar com o outro tá num outro contexto, numa outra situação, fora da sua bolha. E a rede social, ela ali é uma vitrine. Você acaba mostrando o que você quer. Não é você 100%. Ali é 5% do que você já percebeu isso? Mas a rede social ela te prende numa bolha. Por exemplo, o Clube da Fala vai aparecer daqui, tudo de oratória vai começar a aparecer no meu Instagram, parece que esse negócio aqui tá escutando alguma coisa. Eles escutam. E você também tem essa falsa impressão, nossa, a vida da pessoa é maravilhosa. Eu, quando posto, meu marketing cobra de mim, Laila, precisa aparecer mais. Aparece no Instagram do Clube da Fala, aparece no seu pessoal, gente, mas eu tenho que filmar tudo que eu faço, meu Deus. E é óbvio que eu mostro o meu dia a dia, mas nos momentos felizes. Eu não chego no Instagram e falo, nossa, aconteceu isso, minha filha fez isso, eu briguei com meu marido. Eu não falo isso. Ninguém faz isso. E eu já fiz uma coisa não é a vida real. Eu já fiz uma coisa parecida, mas depois eu fiquei com sentimento de culpa. Não sei se a palavra é culpa, eu fui lá e paguei. Você não quer mostrar vulnerabilidade, mais uma vez, a gente não quer. Ontem mesmo eu postei uma oração, né, pra Deus me afastar dos amigos disfarçados de inimigos. É uma questão. E eu falei, pessoas invejosas. Eu postei isso. Eu falei, cara, eu deixo ou não? Né? Mas eu deixei. Porque e aquele texto que você mandou bonito, agradecendo e tudo aquilo já mostra um lado seu verdadeiro. Só que a gente tem essa dificuldade. Peraí, eu tenho uma imagem profissional a zelar, eu não posso falar isso. Tem o politicamente correto, que qualquer coisa que você fala, as pessoas levam, interpretam do jeito delas. A gente não pode isso, eu sou isso. E se eu falar, eu vou dar um exemplo aqui, eu falei que eu tive vários namorados.
E daí, E daí? entendeu? Mas aí o outro, ia lá, não sei o quê. Ai, gente, eu já cheguei num momento da minha vida que Você tá igual a mim. não devo nada a ninguém. Exatamente. Mas Não, tenho uma imagem a zelar, tenho uma profissão, tenho pessoas que dependem de mim, tenho alunos, né, mais de 20 mil vidas transformadas, empresas. Então, eu sei que é importante, sim, a gente vive no meio social, então tem que ter um bom senso. entendi. E qual é esse bom senso para você? Vamos lá. Acho interessante isso daí. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito, como eu já falei, de misturar. Eu não consigo separar muito o profissional do João Paulo pessoal. Quer dizer, não é que eu não consigo, eu não gosto. Eu tenho uma necessidade de. Claro, eu entro numa sala de aula, eu tô aqui no podcast. Eu acho que o podcast também traz essa oportunidade, né? Você pode ser o que você é. Né? Eu vou me mostrar mais o que eu sou. Até porque eu vou ficar aqui 2 horas conversando com o convidado uma vez por semana, vai chegar uma hora que eu vou falar coisas que não são legais, que são legais, vou ter que pedir desculpa, já estou me preparando para isso e etc, e faz parte. Agora, mais uma vez, eu gosto muito de saber desse limite, né? Até que ponto, na sua opinião, o profissional, ele tem que, não sei se seria essa palavra, ele tem que esconder um pouco o seu pessoal que, de repente, socialmente não é tão legal assim. Boa Ela pergunta. teve vários namorados. Gente, tô bobo, não é Que horror. possível. Mas Boa, excelente você acha que isso pergunta. influencia na sua pessoa como profissional? Por exemplo, eu penso assim, quando eu comecei, ou quando você começou, de repente poderia influenciar. Hoje que a gente já tem, né, um nome, que as pessoas sabem que a gente leva o nosso profissional a sério, né? Ser louco, assim, fora do Na trabalho faz caixinha. parte. Então, o que você acha disso? Boa pergunta. Vamos lá, a gente prepara porta-vozes de empresas, Uhum, como a gente já fez em empresas de petróleo, pessoas que precisam falar, se expor na mídia, que representam uma instituição, CEOs de empresa, e realmente o jornalismo, né, a parte de comunicação da empresa, tem uma preocupação no do que eles podem, até onde eles podem ir, o que eles podem falar, porque eles representam instituições. uhum, Então, acho que depende muito da imagem que você quer projetar, uhum, do que você representa, das regras daquela determinada instituição, que você tem que uhum, ter esse bom senso. uhum, E também saber, de acordo com a sua própria personalidade, eu diria assim. Vou dar um uhum. exemplo. Na época da campanha política, e a gente procura, muitos políticos nos procuram em época de campanha política. Eles procuram, assim, meses antes, achando que a gente vai fazer um milagre, né? Entendo Enfim, bem. E a gente aproveitou para fazer algumas postagens da comunicação de alguns políticos, Uhum, dos eleitos, a presidência e tal. Quando a gente fez a postagem dos dois principais, falando da comunicação, de aspectos positivos e pontos a serem aperfeiçoados, uhum. nossa, quase que o nosso Instagram é cancelado. Por quê? Um monte de gente começou a sair Hum, e levaram para o lado pessoal, dizendo que a gente defendia um ou outro, a gente não estava defendendo ninguém. E aí, meu marketing chegou e falou... Foi assim, um momento de crise no Clube da Fala, Uhum, que a gente falou assim, poxa, as pessoas... A maior parte dos alunos hoje vem das redes sociais, né? Vem também do busca orgânica, vem também de indicações. E aí, como que a gente vai fazer? Cara, a intenção foi instruir as pessoas e aproveitar para falar de algo que debate político, não sei o quê. Aí, gerenciamento de crise. Laila, tira o post do ar. Aí eu falei, mas tirar o post? Se essas pessoas estão levando para o lado pessoal, mas as pessoas estão assim. Elas estão muito parciais. sim. E aí não vale a pena. Você vai olha o que você tem a perder com isso. Uhum, Aí meu marketing chegou a falar assim: você não quer se posicionar politicamente? Aí eu falei assim: me posicionar politicamente? Mas você quer saber de uma coisa? Eu não tenho posição política. uhum, Eu não tenho. Eu vou estar mentindo se eu falar assim: não me posiciono, eu sou a favor de fulano. Para mim ninguém presta. A verdade é essa, assim. uhum, uhum, A gente é muito. E eu encaro muito difícil
você ser um líder de uma nação, Uhum. e isso qualquer país do mundo, não estou dizendo nem Brasil, Estados Unidos, qualquer país. Agradar a todos, então, impossível. Enfim, tem jogo de interesse, tem o marketing, tem a imagem que você projeta. Então, assim, é extremamente difícil, desafiador, independentemente da pessoa, do credo dela, da posição política, enfim. Uhum. E eu não queria me posicionar, porque eu não me posiciono mesmo. Eu não me posiciono nem em religião. Eu respeito todas as religiões, já fui a várias, sou curiosa. Dois. Isso, e não tem política, posicionamentos polêmicos. E aí eu falei assim, não vou me posicionar, não quero, não estou com vontade. Mas os seus seguidores estão exigindo isso. Eu falei, deixa eu exigir. Eu não tô nem aí, entendeu? Uhum. Eu aqui trabalho para várias instituições, a gente atende desde Rede Globo até empresas multinacionais. Eu não posso. Cada um tem sua crença, cada um tem seu posicionamento. Eu não posso dizer, entendeu? Vai até contra o que eu penso. Então, Entendi. foi o que eu acho. Uhum. E também tomar cuidado com posicionamentos de temas polêmicos, né? Sim. Porque você sendo uma figura pública, acaba que a sua opinião influencia muito as pessoas. Então, evitar falar de temas polêmicos que envolvem justamente religião, política, isso te protege. Sim. Agora, se você é um artista, Uhum. vou dar um exemplo, tá? Porque o Uhum. podcast, ele tem um quê artístico. Sim. Diferente de você representar uma instituição, uma empresa. Uhum. Entendi. Se você é um artista, você é o JP que o podcast pode, não pode. E se você acha interessante abordar temas polêmicos, se você acha interessante botar a sua opinião, dizer o que você pensa, respeitando o outro, claro, né? Com certeza. Aí é de você. É como você quer guiar o seu podcast. Uhum. Vale ao convidado ele Uhum. saber se ele quer falar sobre aquilo ou não. Claro, óbvio. Entendeu? Uhum. Como a gente já sabe que aconteceu em podcasts de pessoas defenderem bandeiras e perder muito com isso. E tem a questão também da descontextualização, né? Eu tenho escutado muito que tem muitas pessoas que não querem participar muito de podcast por conta dos cortes, né? Que às vezes coloca uma fala ali que dentro de um contexto queria dizer outra coisa. Eu já Sem tive escutar problema. isso. Sério? No Clube da Fala, eu fui falar de um assunto e do jeito que eu falei, parecia que eu estava valorizando, e realmente parecia mesmo, que eu estava valorizando um profissional, e aí isso gerou um certo conflito dentro do Clube da Fala. Sério? E aí como é que você resolveu? E aí eu Se posicionou ou não se posicionou? Não, aí eu escutei a parte do podcast e aí realmente parecia que eu estava privilegiando a minha fala, do jeito que eu falei. Aí eu cheguei para ser profissional, contextualizei, disse o que tinha acontecido, qual era a minha intenção, valorizei, disse que vou pensar mais na forma que eu vou, tá vendo? A forma que eu vou falar, porque você acaba tendo uma influência muito grande. Ainda mais estando na frente de uma empresa. Entendi. De uma empresa, principalmente, né? Que os liderados seguem os líderes. Você tem que ser exemplo. E aí, dependendo dos valores daquele lugar, dependendo do que você quer atingir, você pode tomar uma certa cautela. Não é mentir, é omitir algumas opiniões, talvez. Até em respeito às outras opiniões, às diferentes opiniões. As diferentes opiniões. Então, vai muito do que você quer, da sua personalidade, do seu objetivo. Entendi. Tem a ver com isso. Tá. Vamos voltar lá no Clube da Fala. Por exemplo, eu procuro o Clube da Fala. Né? Eu procuro o Clube da Fala. O que o Clube da Fala vai me oferecer, assim? Depende do objetivo do aluno? Já tem um plano pronto? Como é que A princípio, funciona? a gente marca uma avaliação individual. Isso é para a pessoa física, né? Uma avaliação individual, onde os nossos consultores avaliam a comunicação do futuro aluno, identificam pontos positivos, pontos a serem aperfeiçoados e indicam o melhor tipo de treinamento. É muito personalizado. E como é que você faz essa avaliação? Online ao vivo. Online ao vivo. Online ao vivo. Tá fazendo perguntas, tudo já estrategicamente. Tem filmagem, tudo para você ter consciência do que realmente pode ser trabalhado na sua comunicação. Porque as pessoas entram falando, vou trabalhar minha comunicação. Só que a gente trabalha muitos temas.
E a gente vai identificar, poxa, essa pessoa ela quer trabalhar a comunicação para quê? Qual é o objetivo dela? O que ela deixa de fazer na vida dela que a comunicação atrapalha? Quais são os desafios? Onde ela quer chegar? Então, tudo isso é muito importante para indicar o melhor tipo de treinamento. Gente, isso é libertador, né? A gente entender que a nossa comunicação pode estar atrapalhando relacionamento amoroso, relacionamento familiar, com amigos, profissional. Porque Gente, as pessoas são, por exemplo, na profissão, muita gente é admitida pelo currículo e demitida por mau comportamento. Que mesmo tem a ver sendo um com bom comportamento, profissional. que tem a ver com comunicação. A comunicação é tudo, É né? tudo, é poder. É É. tudo. E a gente tinha que aprender isso no ensino fundamental. Meu sonho é que as crianças já Não, mas aprendessem. a escola, eu acho que vou ser polêmico aqui agora, mas a escola tem muito que mudar, né? Tem. Vamos, vamos, Você não está sendo vamos, polêmico, isso é um vamos fato. combinar. Isso é um fato. Porque, por exemplo, a gente aprende matérias que a gente nunca usa na vida. E aí a gente se sente incapaz. Ah, não sei logaritmo, não sei matemática, não sou um bom aluno, acaba com a sua autoestima, um exemplo. Mas eu acho que a gente deve, eu penso que, acho não, tenho certeza, a gente deveria aprender educação financeira, educação emocional, Isso é um fato. falar de raiva, falar de medo, falar de amor, de angústia. Cara, pra Não, adolescente. falar. A gente precisa É. falar, porque a nossa aprendizagem é passiva. O professor fala, 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 e a gente fica Agora, quieto. o adolescente, por exemplo, ele tá no auge hormonal e a gente não pode conversar, falar determinados assuntos que eles precisam saber, compreender, se entender, até para ter uma vida melhor. E essa questão da comunicação, né? Muito. Muito importante. Tudo depende de comunicação. Se eu soubesse o que eu sei, e olha que eu vim de uma família que valoriza isso, soubesse o que eu sei hoje, até me comportar, falar, usar as técnicas há 20 anos, Uhum. há 30 anos, a minha vida teria sido diferente. Eu teria encurtado alguns caminhos. Por conta do que você Por sabe conta. hoje. Isso. E você acaba encurtando também outros caminhos por conta disso. Isso, é isso que a gente faz. A gente transforma a vida das pessoas. E aí elas conseguem serem valorizadas, conseguem mais visibilidade, elas conseguem passar mais credibilidade e com Uhum. isso terem mais sucesso. Uhum. Não adianta você ser um bom técnico. Se você quer crescer profissionalmente, você vai ter que passar seu conhecimento para alguém. Uhum. Você vai ter que influenciar as pessoas. Uhum. Você vai ter que vender, negociar, seja lá o quê. Você vai ter que usar a comunicação de alguma forma. Com certeza. E na comunicação, vamos lá, vamos analisar aqui. Vamos voltar ali no pode. Não Pode ou não pode. pode? Pode ou não pode? Mudando. Ó, isso aí vale um quadro, hein? Vale um quadro. Pode ou não pode. Isso é Já tô toda vez. pensando Agora nisso. vamos num quadro pode ou não pode. Pode ou não Com pode? cada convidado. É. Por exemplo, hoje em dia, o que você acha que no mundo que a gente está vivendo, o que pode, o que deve, na sua opinião? Em termos de. Escolher uma coisa, o que você quiser. Profissional, não profissional, para mudar o mundo. O que você fala assim, cara, pode, isso pode, deve acontecer? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Você acha que isso aí Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo dos deuses e dos homens. Como disse é Sócrates. sabedoria, né? É. E a sua vida vai acontecendo naturalmente, né? A partir daí. Então, autoconhecimento é algo que é tão importante. A gente fica. Na adolescência é um terror. Uhum. Você está vivendo ali aquela questão hormonal, como você falou. A gente tem dúvida do que a Não gente pode quer, tem falar, medos. não pode falar de Não pode determinados falar, não tem assuntos. medo de ser rejeitado, É. tem isso. Aí chega ali na juventude, dos 20 aos 30, a gente está também tentando descobrir quem a gente é. Uhum. Sabe a gente aplica um inventário comportamental com os nossos alunos, o DISC. Uhum. É um inventário bem bacana para entender como que são as atitudes deles. Foi escrito por um psicólogo em Harvard em 1928, há quase um Nossa, século. que chique. É. E é bem legal porque isso faz eles se conhecerem, identificarem o perfil do outro, ajustar sua comunicação ao outro, é bem legal. Uhum. E aí, o resultado, a gente tem alunos de adolescentes até a terceira idade, Uhum. né, melhor idade. Uhum. E aí, quando a gente atende pessoas de 20, 21, 22, eles ainda estão nessa descoberta. Uhum. Né? A escolha da profissão, que nem sempre é a primeira escolha que você tem. Uhum. Você não sabe se escolheu certo ou não, você não tem aquela certeza O Clube absoluta. da Fala ajuda nisso também. Amanhã ajuda, porque você Olha. se conhece. Uhum. E aí a pessoa, ela ainda não sabe o que se ela vai trabalhar, mesmo que escolher uma profissão, tá? Escolhi fonoaudiologia.
Tá, eu vou trabalhar com o quê? Tem tanta coisa que encanta a gente na faculdade. Você pode ser isso, pode ser aquilo, você pode ser aquilo. Ah, não, eu vou seguir uma outra carreira. E aí é normal a gente se sentir um pouco perdida. Quem sou eu? Aí quando a gente faz esse teste, esse inventário comportamental, é comum que os jovens, o resultado do teste apareça um pouco equilibrado. O que é equilibrado? São 4 perfis comportamentais. Dominante, influente, estável e conforme. Cada um tem suas características. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. O dominante é uma pessoa focada... Quem são? Os dominantes são focados em tarefas, são mais pragmáticos e são mais executores. Tem uma comunicação mais assertiva, vão direto ao ponto, espera o mesmo do outro, não tem muita paciência. Capacidade de liderança? Capacidade de liderança, de fazer acontecer, de empreender. A Lisandra é dominante. Ela é. Dominante, né? 9% da população brasileira somente é dominante, em primeiro lugar. O influente é aquele carismático, você é influente, comunicativo, que gosta de contar histórias, ouvir, se relaciona bem com as pessoas, se conecta com muita facilidade. Esse é um influente. 47% da população brasileira tem influência em primeiro lugar, é o perfil mais visto. O estável também é focado em pessoas como um influente, só que o estável é mais observador. São pessoas que têm a escutativa, são empáticos, gentis, diplomáticos, gostam de estabilidade. Esses são os estáveis. 29% da população brasileira tem estabilidade em primeiro lugar, aproximadamente. E o conforme, o último, é como o dominante, pragmático, só que ele foca no micro. São pessoas analíticas, inventivas, curiosas, disciplinadas. É o técnico. É aquela pessoa que na comunicação não se liga tanto na forma, e sim na consistência. Pensa numa pessoa técnica. É um perfil mais introvertido, mais formal. Sabe o que eu estava pensando aqui? Numa empresa, por exemplo, seria importante identificar essas características e saber valorizar essas características? Isso seria fundamental para o bom funcionamento empresarial, certo? As empresas usam esse inventário para admitir pessoas já no processo seletivo. Porque esse daqui é bom nisso, eu vou colocar nesse cargo, esse tem essa característica. Esse é o ideal, não é você mudar a sua personalidade, Sim. seu comportamento. É você ser a sua melhor versão. Eu acho que quando o empresário consegue identificar isso no profissional que ele está contratando, ele faz uma diferença enorme Enorme. Agora, imagina a gente ter isso na escola. Imagina. Já. Você se conhecer, isso vai... Nossa, quando eu descobri o disco, quando eu comecei a me conhecer, eu falei, gente, eu sou essa. Eu sou boa nisso. Nem sabia que eu era boa nisso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Conhecer suas sombras também, até para defender as pessoas dos seus... Pois é. Isso aqui talvez eu nunca trabalharia com isso. Não faz o meu estilo. Não vou fazer porque o outro está falando, porque a sociedade está falando. Então, Legal. assim, realmente, autoconhecimento libertador. Autoconhecimento é libertador. É verdade. Então, esse perfil comportamental a gente aplica. E nos jovens é normal que eles tenham os 4 equilibrados. Sabe, assim, 25% num, 24% num, 23% no outro, 20%. E o melhor, não é que o melhor, a partir do momento que a gente amadurece, é normal que a gente se destaque em alguma coisa. O jovem tem essa mistura. O jovem tem essa mistura e fica que nem um pato, sabe o pato? O pato não nada bem, não voa bem, não... Não tem como você ser 100% em tudo. Então é melhor que você descubra e se destaque. Não, eu quero ser um influente, uma pessoa, isso eu quero gravar podcast, eu quero dar aula, eu quero me comunicar com as pessoas, eu vim ao mundo para isso. Para brilhar. Não, eu quero ser um dominante. Isso me faz bem. Executar, empreender, ser uma pessoa destemida que vai lá e faz. Não, eu quero ser uma pessoa estudiosa, que gosta de análise, de critério, que gosta de consistência. Então, eu sou um pesquisador. Eu sou feliz assim. Não, eu quero ser uma pessoa altruísta, que acolhe. Isso precisa ter no ensino médio. É uma matéria obrigatória. Pois é. Eu quero ser uma pessoa altruísta que acolhe, que tem valores, né, que pensa no bem-estar do outro, que assistencialismo, quero cuidar das pessoas. Você já descobrindo isso, facilita a sua vida, porque você não vai bater a cabeça. Com certeza. E hoje em dia, o que você acha nesse mundo que a gente está vivendo, né? Pensando até na sua filha, né? Qual que é a sua maior preocupação, assim, que você acha que tem que mudar, que não pode de jeito nenhum? Porque a gente tem que tentar controlar e eliminar.
Uma coisa só, tá? Só pra complicar aqui, pra criar um podcast mais difícil. Tô brincando. Pode falar Os várias vícios. coisas. Os vícios. Quando você Os fala vícios. vício, você fala vícios? Tudo. Tudo. Você tem essa preocupação com a sua filha no futuro. Vício, porque, por exemplo... Ela já eu é ligada posso- no celular? Isso é um vício. Aham. É um vício. E ela já é antenadíssima. Ela já quer pegar o celular e se joga no chão Melhor se que não a der o gente. celular pra ela. Ontem mesmo eu consegui passar, porque ela tá de férias, e tem uma Aham. pessoa que me ajuda. Aham. E aí mas eu consigo trabalhar de casa e fiquei com ela ali nos intervalos e tal, e ela vinha. E ela vê que eu tô trabalhando no computador. Ah. Aquele computador encanta ela, porque ela sabe que ali eu posso botar qualquer vídeo. Como que eu não posso, mamãe? Só É, você? um vídeo lá das musiquinhas que ela gosta e tal. Aham. Aí, televisão, vê que a gente vê televisão. Aí ela se encanta, aquela coisa colorida, passando, que não sei o quê. E aí já foi comprovado que excesso de tela para crianças com menos de 2 anos não é saudável. Exatamente. Não é saudável. E aí eu ela vejo... gosta de ver o quê? É desenho animado? musiquinha, galinha pintadinha, Mundo Tem Bita, que ser no celular. celular ou televisão ou Ou computador. televisão. Ela já identifica que todos podem passar ali alguma coisa para ela que fica ali, ela fica hipnotizada. E isso se você deixar o tempo todo já ou não? 24 horas, 24 se puder. horas, Se se ela puder. quiser, ela aponta. Aí eu faço um esforço para ler história para ela, para interagir com ela, para fazer brincar de potinho que seja, sabe? Que ela tem lá os brinquedos dela, mas ela não gosta de brincar com os brinquedos dela. Ela gosta de brincar com chinelo, com lata de lixo, com os com os Com o quê? potes da cozinha, os tapewares E aí eu faço um esforço Ela para... quer o real, né? Ela não quer o de brincadeira. que enjoa, né? O brinquedo. Eu faço um esforço para não mostrar celular e televisão para ela conseguir ter essa interação, para ela não ter essa aprendizagem passiva de ficar olhando e não interagir. Entendi. E como é que você lida com essa questão do celular com ela? Você coloca um horário? Ela chora, se joga no chão, E que ela você- quer, e aí eu falo, minha filha, depois, agora não é a hora. Vamos aqui. Aí eu distraio a atenção dela, e faço ela esquecer. É um esforço. É um esforço. E a gente tem propensão a vício. E o problema ser é que a humano gente tem propensão. também, às vezes, sem querer, já tá no celular, né? Aí já... Porque trabalha com celular, trabalha com computador. Então, é o vício do celular, qualquer tipo de vício, né? A gente tem essa propensão. Qualquer coisa. Comida, bebida, a hábitos que não são saudáveis. O workaholic, que é o viciado em trabalho, que sou Também eu. é um vício. É um vício, só que é um vício glamourizado, né? Assim, há um glamour romantizado, porque, poxa, trabalho traz tantos benefícios, mas também não é saudável. Você Claro se que afasta não. das pessoas que você ama. Agora, as pessoas falam muito em equilíbrio, né, gente? Ai, difícil. Ai, gente, eu acho que equilíbrio é uma coisa tão chata. Desculpa, tô sendo polêmico. Mas, gente, uma vida equilibrada também, eu já tentei. Libra quer sempre o equilíbrio. Você acha? Ele quer alcançar o equilíbrio nas relações. Você acha isso? Pelo menos é o que falam, né? Cara, eu não sei, eu acho que então talvez o meu problema esteja aí. Querer o equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é muito difícil. É difícil, sim. Eu acho o equilíbrio muito difícil. Você é infantil agora, tá? Sair dos 43 anos, voltar lá nos 18, 19, sei lá. Eu acho o equilíbrio muito difícil. E eu acho o equilíbrio, às vezes, cansativo e chato. É que nem rotina. Mas necessário, né? Não, porque, com certeza. por exemplo, a rotina. Eu adoro seguir uma rotina e tal, tanto da alimentação, se for fazer. Faz certinho? Não faço. Eu faço o que eu posso. Por exemplo, eu tento na maior... academia todo dia? Vou pra academia todo dia. Mas, por exemplo, semana passada eu viajei e fui 2 vezes. E se eu final de semana, como de tudo, bebo álcool. Eu não tô... Tem um corpo maravilhoso. Gente, álcool... Não, mas eu acho que meu metabolismo tá um pouco acelerado. Eu não sei porquê. Depois que eu tive filho, depois que eu tive a minha filha, eu como e não engordo. Não sei o que tá acontecendo. Amor, que maravilha. Mas também não é bom, né? Por quê? Não sei. É um corpo maravilhoso, Laila. Às vezes tô me achando muito magra. Tudo. E aqui, me fala uma coisa. Acho que a gente chegou a comentar no início, mas essa nossa conversa é muito louca aqui, que eu vou ali, volto aqui, eu sou desse jeito. Maravilhoso. Olha, vou te fazer um elogio aqui em público. Sério? Nunca fui tão bem entrevistada. Você tá falando sério? Juro por Deus.
Jura? Porque quando a gente vai para um podcast, é um podcast específico para falar da vida profissional, aí você fala da sua vida pessoal, mas você tem um jeito de levar a conversa artístico. Eu gosto disso. Vou no meu pensamento, vou. O que eu sinto. De você extrair o melhor do outro. Ai, obrigado. Você que é generosíssima, como sempre. Muito, muito legal. Muito gostoso, tá? Uma pergunta, eu queria saber o seguinte, eu tenho uma curiosidade, né? Nasceu a Pietra, né? Descobri, eu tô grávida. E aí, o que muda na cabeça da mulher? Transforma? Você começa a ver sua mãe de outro jeito, como falam? Você começa a repensar sua vida profissional? Você começa a se olhar diferente? O que muda? O que mudou? Bom, a Pietra foi muito desejada, porque eu tive várias histórias. Coloca ela aqui pra ele. De quando eu tinha 19, quer dizer, quando eu tinha, em 2019, foi antes da pandemia, eu, no final do ano, que a pandemia foi em 2020, começo de 2020, né, março de 2020. Em 2019, em dezembro, eu estava numa pegada de trabalho enorme, eu já estava tentando ter filho com meu marido e não conseguia. Naturalmente, estava tentando e tal. E aí, é a cara dele, né? O olhar. Nossa, que olhar. Adoro olhar, gente. Olha o olhar dela. É uma mistura, a gente se parece. Né? E aí, em 2019, dezembro de 2019, eu tava numa pegada de trabalho muito grande, parei de malhar, parei de me cuidar. E é isso, né? A gente se cuida pra gente ter mais energia também, pra gente conseguir viver mais, pra gente conseguir viver melhor. E aí eu tive A alimentação tá influenciada nisso. Alimentação, exercício físico, a gente sabe que faz bem pro corpo. Com certeza. E aí eu tive uma hérnia na cervical. Uma hérnia a ponto de não conseguir dormir deitada. Eu dormia sentada. Meu Deus. Uma dor, mas uma dor. Caso cirúrgico, não, né? Eu tava numa crise, não foi cirúrgica, assim, porque não podia operar. Eu fui tomando remédios fortíssimos, opioide, sabe? Que eu ficava dopada, drogada com remédio. E eu falei, não, olha a minha doença mental. A minha preocupação não era a minha saúde, a minha preocupação era eu preciso trabalhar. Naquela época, o Clube da Fala ainda dependia muito de mim. Depende, mas hoje eu já não estou mais no operacional, já não dou aula, já não vendo, já. Eu lidero os líderes, desenvolvi uma liderança. E aí, eu fiquei tão mal, que parecia que eu ia morrer, assim. Foi uma dor. Para quem teve hérnia já sabe disso, assim. Até sair da crise, começar a fisioterapia, enfim, horrível. Eu quase não tive relação com meu marido nesse mês, imagina, com dor. Aí quando eu comecei a melhorar um pouquinho... E isso foi mexendo com a sua autoestima, não? Não, mexeu com tudo. Eu falei assim, não, agora eu preciso me cuidar. E aí você já tinha esquecido da questão da filha, já tinha... Eu falei assim, não, filho em último lugar. Agora eu preciso dar um jeito na minha vida. Não tá legal essa vida que eu tô levando. É muito sacrifício. Eu me lembro que eu viajava para São Paulo, para Brasília toda semana. Eu dava aula, vendia, não sei o que. Trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, sábado também, domingo eu trabalhava. Então é uma loucura, uma loucura. E aquilo tava me fazendo mal já, né? O corpo pediu para parar. Óbvio, né? Já tava pedindo antes, eu acho. Tava pedindo, já. E aí eu comecei num tratamento, falei, não, 2020 vai ser diferente, vou me cuidar, tal. Tratamento, tomando remédio, sei que lá pro final do ano, no meio do ano, quase no final, já tinha passado 20 dias de tratamento, com fisioterapia, 2020. com dor. Porque foi em novembro que aconteceu isso, né? Em dezembro, um mês, acho que depois, eu consegui ter uma relação com meu marido. Com dor mesmo, eu fui. Falei, poxa, vamos lá, né? Claro, tem que cumprir o papel de esposa. Maravilhosa. Tô amando, cara. Ai, já gostava de você, agora eu tô apaixonado já. Vamos com dor mesmo. Eu falei, não, já tá suportável, vamos. Tudo bem. Aquilo, fui fazendo tratamento de coluna, tomando vários remédios e tal. Aí no final do ano, era a última semana, eu comecei a me sentir tonta.
Aí eu falei pro fisioterapeuta, vem cá, esses remédios me deixando tonta, é normal, né? Tudo muda. Eu falei, minha menstruação também atrasou. Tudo muda, seu metabolismo. Eu falei, gente, coisa estranha. Aí me deu um negócio na minha cabeça, era dia 1º de janeiro. Falei, minha menstruação é Gente, certinha. De 2020. Comprei aqueles testes da farmácia, positivo. quando compra esse... Uma curiosidade minha. Ah. Quando compra esse teste da farmácia, se você acredita de imediato ou não? Porque é 99% de chance, Você né? acreditou? Eu acreditei, deu lá um negocinho, um risquinho positivo. Eu falei, não tô acreditando que eu tô grávida. Meu Ah. Deus do céu, e eu com essa hérnia. Tomei um monte de remédio. Meu Deus, eu posso ter feito mal para esse filho. E eu me senti culpada, ao mesmo tempo fiquei feliz. Falei, meu Deus, mas tudo aparecendo no mesmo tempo. Ai, meu O que eu Deus. tô sentindo, gente? Aí o apartamento que eu morava, que eu alugava, a mulher pediu de volta o apartamento na mesma época. Eu falei, Mas é assim, você sabe, né? Aí eu falei, meu Deus, vou começar a me cuidar agora, porque eu tenho que me cuidar mais nunca, eu tenho que parar de tomar esses remédios, minha coluna, eu com dor na coluna, grávida. E aí, alguma coisa de errado estava acontecendo, porque eu fazia o exame, estava positivo, fiz o exame de sangue e tal. Mas eu estava com umas dores. E que o médico falou assim, não, é normal ter essas dores. Cólica. Cólica, grávida. Grávida. Normal. Normal. E com sangramentozinho. E a coluna também. A coluna, tudo junto. E com sangramento. Meu Deus. Depois eu quero saber como curou a coluna. Eu já tô lá naquela... As curiosidades. Muita fisioterapia. Ah, tá. Obrigado. É. Você podia ter criado suspense pra gente manter a audiência. Mas e também comecei... Chevrolet, tô aqui. Não, Desculpa. e também... Desculpa. Eu também comecei a... Não podia ter parado de fazer ginástica. Isso influenciou na minha coluna, porque você perde massa muscular. Então, assim, depois disso, eu falei assim, cara, eu preciso continuar a fazer ginástica, mesmo com preguiça, mesmo aquele dia que você fala, que saco, porque carregar peso ninguém gosta, né? Vai me dizer que gosta de fazer musculação. Você faz com o personal, não? Não, eu faço ginástica localizada, eu e as senhoras. Eu adoro. Eu gosto de fazer yoga, adoro. Ginástica localizada, vou lá, pego peso, aí eu pego caneneira, peso e tal. Musculação, não? De vez em quando eu faço, assim, eu sei que é importante, já tô começando a fazer pelo menos 2 vezes por semana, porque é necessário fortalecer a musculatura. Aí as dores, As dores, cólica. aí cólica, sangramento, aí, não, é normal. Até que um dia eu sinto uma dor, sabe, uma cólica, que eu não consigo ficar em pé. Eu falei, ai, que é isso, meu Deus do céu. Gente. Fui pro hospital. Aí fizeram exame, falaram, não tem nada. Eu falei assim, mas meu exame apareceu positivo, eu fiz exame de sangue, eu falei assim, olha, você pode estar tendo uma ovulação tardia. Fizeram um ultrassom, um embrião não apareceu dentro do útero. Aí eu, meu Deus, uma ovulação tardia. Espera um pouco, pode ser que apareça e tal. Ainda não apareceu nesse exame. Aí o médico ainda falou assim, quando for assim, Laila, se você quiser fazer uma coisa mais... estudar melhor, vai numa emergência obstétrica. Não vem aqui no hospital, que eu fui, né, no hospital normal, vai numa emergência obstétrica. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí falei, não, então eu vou ficar um pouquinho mais tranquila. Aí você saiu de lá, cólica, tomava remédio, coluna fui fazendo tratamento, fisioterapia. Aí, nisso, no dia 20 de janeiro, me lembro como se fosse hoje. Falei assim, olha, tem uma coisa errada, não tem uma coisa normal. Cara, eu vou nessa emergência, eu tô bem, mas eu vou nessa emergência obstétrica pra ver. Aí fui na emergência obstétrica. Chegando lá, a médica me examinou, fez um exame de toque, falou assim, ó, tá tudo certo com o útero. Desculpa. Tá tudo certo com o útero e tal. Mas já que você tá tendo esse sangramento, vamos ver melhor. Aí ela ficou... Fui lá, ultrassom, meu marido do lado, e ela começou com aquele ultrassom. Tá. Demorava, e eu olhava pra ela. E aí, tá tudo bem? De repente, ela regalou o olho. Aí, o que foi? Aí eu escutei tum, o coração do embrião. Muito legal. O coração do embrião, pum, 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 pum. Aí aí o meu marido olhou, eu olhei, eu falei assim, tá aí, tá tudo bem? Aí ela tirou, eu vi um coraçãozinho bater, aí ela,
Laila, você vai ter que ficar no hospital e a gente vai ter que fazer uma cirurgia de emergência e tirar. Ele tá na trompa. Nossa, foi o pior dia da minha vida, sabe? Eu imagino. E aí, depois de ter escutado o coração, aí eu entrei em desespero, comecei a chorar, não parei de chorar. Meu sonho ali, eu falei, ai, mas não tem, olha a minha ignorância, eu falei, não tem como tirar da trompa e botar no útero? Ela falou assim, não, ele já tá enraizado na trompa, você corre risco de vida, tem que tirar, senão ele pode estourar e você ter uma hemorragia interna e morrer. Ai, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. E meu marido lá, forte, mas ele também chorou e tal. E eu falei, tá bom, né? Eu posso depois ter outro filho, né? Não posso. Eu preciso tomar conta da minha vida. Fiz a cirurgia, tirei a trompa. A outra trompa tinha algumas obstruções. Eles, na cirurgia, tiraram e tal. Falaram assim: olha, você faz um exame para ver se a outra trompa está normal. E para ver, né, a possibilidade de ter filho e tal. Aí veio a pandemia. Todo mundo trancado em casa, nada aberto, Nada pra fazer? nada pra fazer. E eu comecei a trabalhar naquela coisa de novo doente, de ficar em casa. A gente Preocupação também, né? teve que Vai dar transformar certo, não vai? o nosso curso todo em online, ao Super te vivo. entendo. E eu em casa, trabalhando, voltei. Voltei a estaca zero. Trabalhar. E tendo que o Clube da Fala deu um boom no online, porque a gente não tinha online. Pô, graças a Deus. E Foi a mesma coisa aí eu comigo. esqueci mesmo dessa questão da gravidez. Falei, não, vai vir na hora certa. Fiz o exame, outra trompa entupida. Só poderia ter filho com inseminação artificial. Aí foi um processo, fiz o congelamento dos óvulos, já tinha feito, aí tentei, depois fiz outro congelamento de óvulos, tinha os embriões, e aí foi todo um processo para a Bia Pietra. E aí, em 2022, tive uma tentativa em novembro, não deu certo. Aí, em dezembro, fiz outra tentativa teimosa, ninguém da minha família. Minha mãe, não, ela espera, acabou de fazer. Eu falei, não, eu vou fazer. O médico disse que tá tudo bem comigo. Você queria muito, né? Ser É mãe. muito. Tive e veio a Pietra. Você queria muito e sentiu que era aquele momento. Então, nada é por acaso. Nada. Tudo veio a calhar. Acho que foi um aprendizado essa questão da perda do filho. Eu com problema de coluna, veio a pandemia, imagina eu grávida na pandemia. E depois você tem que pensar Como é que foi isso? Grávida na pandemia? Acabou que não aconteceu, porque eu perdi. Tá, verdade. E depois eu engravidei em 2022. Que foi da Pietra. Que foi da Pietra. Então eu já estava. Você sabe todas as coisas, né? Eu já estava mais preparada. O Clube da Fala, eu já tinha desenvolvido uma liderança, eu já pude me ausentar. Aí você ficou grávida da Pietra, e aí? O que mudou, assim? Tô grávida da Pietra. Realizei Assim, meu sonho. é algo. Eu não sei explicar essa questão da maternidade. É visceral, sabe? Você vê uma pessoa nascendo dentro de você com aquela transformação do corpo inteiro, os hormônios. E essa construção, desculpa, talvez a curiosidade que eu tenho. A gente tá Claro. conversando. Essa construção dos meses ali, eu acho que você vai se envolvendo. Muito. É seu, né? É dentro de você. Por isso que a ligação materna é tão forte. Você ali desenvolvendo e sentindo tudo aquilo. E no começo eu fiquei muito enjoada. Os 3 primeiros meses fiquei muito enjoada. Reclamou muito também. Nossa. E aí depois... Teve desejos? Não tanto, mais ficava enjoada do que outra coisa. Emagrecia mais ainda no começo. E aí depois eu comecei a ter apetite. Comecei a comer bastante. Comia tudo. Falei assim, agora eu tô grávida, eu vou comer tudo que eu quero. Eu comia cachorro quente quase todo dia, acredita? Era um desejo, então. Tinha um carinha lá na minha esquina que eu comprava cachorro quente dele. Ele podia patrocinar o meu podcast. Olha, querido, eu posso falar o seu nome. E aí a gente... Mas teve alguma coisa mirabolante? Existe isso? Grávida comer carne de macaco? Não sei. Não, isso não teve, não. Eu Teve vi uma novela uma vez quente. assim. Eu não tava conseguindo comer em casa. O cheiro do tempero me enjorrava. Você cozinha, não? Não cozinho, mas... Sabe cozinhar? Sei, mas eu não cozinho, não dava tempo de cozinhar. Tinha que trabalhar e tudo. E aí, o cheiro do tempero aí eu tinha que comer na rua. E a única coisa que eu comia na rua era shawarma. Olha isso, shawarma. Sabe o que é shawarma? Não.
Me senti agora, é o quê? É uma coisa judeu, porque eu tenho amigos judeus, né? Então eles têm um negócio de É árabe. nossa. Ah, Em Israel se come muito. ah. Que é aquele pão árabe enrolado que tem umas carnes ou frango que aí você enrola com Sei qual é, sei qual salada. é. Como é que Sei se qual chama é. aquilo em português? Não sei, mas eu sei que vem de perto de casa. É, Eu, eu tinha um lugar lá perto de Aí vem casa que um tinha alface, um tomate um ali, um tomate, frango, assim, isso. E aí eu comia aquilo todo dia. Todo dia eu comia aquilo, não conseguia comer mais nada. E aí depois depois que passou isso, aí eu comecei a comer, aí comecei a curtir bastante aquele barriga, e comecei a sentir ela mexer dentro de mim, era muito engraçado, no começo parecia cólica. Depois, Sério? depois você começa a chutar, aí você começa a ver se transformar o seu corpo inteiro, hormônio. Ó, e o nascimento, me botaram tanto medo. No nascimento. Porque todas as mulheres que tinham filho, é a dor maior do mundo, que não Eu sei o também quê. pensava assim. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Bota anestesia, pelo amor eu queria ter parto normal, né? Mas não foi. 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 Foi parto normal. E aí eu Foi tranquilo? Foi rápido? foi, né, de madrugada eu comecei a sentir as contrações, eu sabia que era. Falei pro meu marido, tô sentindo as contrações. Aí ele falou assim, tá, mas tá com dor? Eu falei, não, vou pra sala, ficar tranquilinha lá. Eu falei assim, como que eu vou ligar pro médico? Será que eu ligo? Será que eu não ligo? Tô sentindo a contração. Eu fui ver na internet que você só vai quando você estiver sentindo 3 contrações a cada 10 minutos. Mas olha só, nessa hora vocês ficam tranquilas? Tipo, Não, tá não de boa. fica. Mas eu falei assim, cara, não tá suportável. É Ah. como uma cólica que vinha uma vez a cada meia hora, 40 minutos. Parava. Parava. Gente. Aí eu falei assim, bom, vou tomar banho, arrumar meu cabelo, minha mala já estava pronta para maternidade. Aí de manhã começou mais forte. Aí quando foi 2 a cada 10 minutos, eu falei, aí eu falei com o meu médico, o médico falou, vai para o hospital, porque se eles vão ver lá o quanto de dilatação você tem, qualquer coisa você fica internada. Uhum. Aí eu já estava com alguns centímetros de dilatação. Uhum. E aí ele foi para o hospital, era 10h30 da manhã, e a Pietra nasceu 1 e alguma coisa. 1h56 ela nasceu, da tarde. Então, as cólicas foram vindo, eu aguentei até quando eu pude, suportável. Eu cheguei a quase 8 centímetros de dilatação, com dor, claro. E aí o médico me colocou na sala de parto, e aí que deu anestesia, e ele falou assim, faz força. Mas eu não tô sentindo nada daqui pra... Ele faz mesmo assim que eu sei quando você tá fazendo a contração. Hein? Quando vier a contração, eu vou falar, faz. Na segunda, pum, a Pietra nasceu. Gente. E aí eu falei assim, gente... Aí quando ela veio, eu achei tão estranho aquele ser ali. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Porque tem a romantização, né? Como é que é esse momento? Você Não, fala, nesse momento você tá assim, depois de separar, você... Ai, meu Deus, que minha essa coisa da filha. foto. Mas como tá estranha ela, porque nasce assim, né? Com cara de joelho. Aí eu, como tá estranha? Não, porque Aí eu falei assim, esse momento tem uma romantização. eu falei assim, meu Deus, esse serzinho. Minha filha, eu beijei, botei já no peito, mas naquele momento eu falei assim, ai, tô cansada. Entendi. Aí, pro marido, é um momento mágico, porque você já sente aquilo ali na sua barriga. Não é estranho pra você. Agora, pro marido que nunca viu, que não tá sentindo o que você tá sentindo no corpo, pra ele, ele fala assim, meu Deus, aí pegou, aí ele se emocionou. Então, a mãe tem uma construção. Mas você vai pro quarto, você tá exausta, aí você vai ficando com aquele... Aí vai amamentando, aí você vai vindo um amor. Que hoje eu digo assim que ele dói. Um amor dói. Porque você tem uma preocupação, você tem uma responsabilidade, você não quer ver seu filho sofrer, educar. É dificílimo, porque você tem que falar não. Você vai trabalhar, eu vou continuar trabalhando muito. E sabe que sua filha tá sentindo sua falta? Minha filha, com 7 meses, já foi para a creche. Eu sei que tem gente que é contra. Ela fica na creche de 8 da manhã às 6 da noite. E isso pra você foi um processo também. Foi, mas ela se adaptou no primeiro dia. Graças a Deus. Se ela não tivesse se adaptado, é óbvio que eu teria feito alguma coisa. Sim. Mas ela se adaptou e é uma creche muito de confiança. Ela está sendo super estimulada. Fico os finais de semana com ela, fico à noite com ela, acordo para levar ela na creche quando eu posso.
Então, assim, mas eu vou continuar trabalhando. Não Então, tem assim, o que jeito, é né? certo, o que é errado, vai depender muito da realidade de cada mãe. É. E essa coisa do que é certo, do que é Quem errado pode, também, por né? exemplo, ter um tempo na vida profissional para se dedicar ao filho é uma benção, assim, é maravilhoso. Antigamente, eu tinha um preconceito. Quando eu falava assim, eu cuido, o que você faz? Não, eu cuidei do meu filho, a infância dele, abdiquei do meu trabalho. Eu falei, eu já olhava com preconceito. Hoje eu entendo. Dá para você cuidar do seu filho, dá para você ter essa profissão, ser mãe, Uhum. que é uma profissão valiosíssima. Imagina você formar um ser humano. Você consegue ocupar o seu tempo com isso, porque dá muito trabalho. Gente, a mulher, né? Eu, por exemplo, como eu te falei, eu tenho 5 irmãs. Eu acho mulher uma coisa assim, eu sou apaixonado, gente, assim, como que vocês conseguem, né, trabalhar com carinho, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, gente, Não é fácil, não. É uma tripla e tudo jornada. com carinho, com não sei, aquela coisa do feminino, né, que é fascinante demais, que é aconchegante, que é acolhedor. O É. feminino é extremamente acolhedor, né? Então, é um outro assunto, né? Mas, assim, eu tive que trabalhar o meu lado feminino, porque como eu fui muito pro lado masculino, Sim, a questão do trabalho, de sim, prover, de sim. executar, de ser Eu racional. vejo muito isso numa amiga minha, É. masculino, muito aflorado, Então, eu tive que... acabou né, que... Elisandra? Mentira. Elisandra. Tive que tomar a rédea da situação. E aí, a gravidez fez eu trabalhar meu lado feminino, absurdamente. Eu fiquei mais sensível, mais empática. Hoje eu Mãe, adoro né? ser cuidada. É o lado Então, é um feminino. lado feminino. Então, são fases da São vida. fases da vida. É Sim. interessante. E são fases da vida que são fases necessárias pra gente alcançar os nossos objetivos, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Não julgo ninguém hoje em dia. Acho que você tem que fazer o Mas, que te faz feliz. Se a pessoa quer ter filho, tem. Se não quer ter filho, não tem. Se ela quer adotar, se ela. Sabe, a gente veio ao mundo para ser feliz. mas você tá falando isso, não sei se você leu o texto, né? Eu lembro realmente do meu pai. Meu pai não julgava ninguém. Ele Eu não vi. falava mal de ninguém. É Era raro. analfabeto, não Isso é muito sabia raro. ler. E assim, cara, ele me ensinou justamente a não ficar julgando nada e nem ninguém, assim. A acolher mesmo, assim. E eu acho também que não julgar, gente, é libertador também. É, Porque é cansativo, é chato você ficar julgando também. a gente Tira, julga. mexe com a tua energia. Somos seres preconceituosos. E a comunicação tem isso. A É, gente olha para pro fulano e já rotula. é, Ih, fulano é sensível, é é. grosso, é Ih, jogador de chato, é não sei o futebol quê, fala assim é assado. aproveitador, é nananã, burro. Tem que não verbal, né? Por exemplo, É, tatuagem. A minha mãe achava que, nossa, não faz tatuagem de jeito nenhum. Tatuagem é coisa de bandido. Né? Existem essas comunicações. existe. Laila, eu vou te agradecer profundamente. Eu Ai, ficaria aqui acabou. horas Oh, nesse meu jeito de entrevistar muito gente, eu doido. amei. Esse cara precisa. Você precisa estar nas maiores emissoras. Você tem muito dom. Eu gosto Impressionante. muito de ouvir. E eu gosto muito de sentir também. É, Eu não gosto de roteiro também. Achei legal. Quando você falou que não gostava de roteiro, eu é. falei, maravilha. Maravilhoso. Porque eu Nunca quero esse falei podcast. tantas coisas na minha vida. Ah, que bom. Fico feliz. E é isso que as pessoas querem ver, a verdade, né? E a A autenticidade. verdade, a vulnerabilidade. Até porque quando a gente vem de uma vida perfeita, eu acho que a gente pode estar fazendo mal pro outro. É. Você tá lá na internet, como assim? Tá todo mundo feliz, eu não tô? Né? Não, é Acho muito que difícil, tem muitas histórias muitas aí. histórias. A gente vai se encontrar mais vezes pra Obrigada. gente conversar. Eu te Parabéns. agradeço o carinho, a confiança. Eu que agradeço. Amei. Fiquei Amei. mais fã da pessoa que você é. Obrigada. E, Parabéns. Obrigado. Muito Tomara que sucesso esse pra podcast, né? Muito sucesso. Muito sucesso, muita Amém. prosperidade, muitas Programa da merda, né? muitas relações poderosas. Amém. Que você Amém. entreviste a Xuxa. Nossa, Pronto. gente. Vou te falar pra você estar aqui junto comigo pra me ajudar. Qualquer coisa você entra. Tá. Muito obrigado. Obrigada, querido. Acabou que eu ia pedir pra você cantar. Vamos terminar cantando? Vamos, qual música? Lua de Cristal. Canta comigo, hein? Porque esse tom é muito Eu agudo. preciso fazer primeiro do Clube da Fala. Então vamos. Então canta Me você. lembra aí a letra. Tudo pode ser, tudo pode ser, se quiser será.
Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que Que tiver que ser, ser. será. Mas é bem isso, né? E aí eu até E a mandei parte melhor é aquela assim: tudo que eu quiser, o cara. tudo que eu puder, eu vou Vou tentar mais melhor do que já fiz. O que seja o meu destino, onde eu estiver, eu vou eu vou tentar tentar a melhor sorte e ser Você gosta do cara lá de feliz. cima. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que eu puder, que não me falte forças pra lutar. Agora eu gosto dessa. Vamos com vocês, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e juntos não existem mal nenhum. Acho isso fantástico, né? Eu acho que a gente pode terminar aqui com um pensamento que eu tenho, né? Que se todo mundo pensasse que se o outro tivesse melhor, né? Se o Brasil todo tivesse melhor hoje, a nossa vida estaria melhor, né? Quando o outro está melhor, consequentemente a gente está melhor. Eu acho assim que por mais que a gente esteja acostumado com Copacabana, né? A gente não chega em casa do mesmo jeito se a gente não tivesse ninguém na rua. Sim. Na situação que a gente vê, eu acho, né? Eu que sou do interior, que não estou acostumado com isso, isso mexe um pouco comigo. Então, acho que se a gente começar a pensar que a felicidade do outro, que o sucesso do outro, eu acho que o podcast é muito gostoso nesse momento, né? Porque você traz o outro para falar da sua vida, para falar dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Então, se a gente entendesse que o sucesso do outro, a alegria do outro, com certeza ela toca na nossa alma, ela nos modifica, a gente teria uma outra forma de cuidar do outro. Esse é o ápice da evolução. Não é? Estar feliz com Não a é? felicidade alheia, com o sucesso alheio. Porque não tem como, cara. Vibrar pelas Quando pessoas. alguma coisa não tá legal, eu acredito muito, meu jeito de pensar, tá? Que todos somos um. Todos somos um de alguma forma. Todos somos um. Aquela tristeza, aquela agonia que a gente está sentindo, às vezes, tá ligado ao planeta. É a natureza pedindo atenção. Obrigado, Laila. Obrigada, meu amor. Obrigada, Beijo, obrigada. gente. Beijo!